Olá, bem-vindos, estamos em mais um dos nossos Pod Porco, nosso podcast sobre suinocultura. Muito obrigado pela presença de vocês. Como toda vez eu começo, pode entrar, a granja é sua. Hoje aqui recebendo convidados especiais, temos de novo uma plateia aqui, composta pelo Marco Aurélio e Mário Júnior. Obrigado, Marco e Mário, por estarem aqui. Estamos aqui também com o Diego Araújo, que vai me ajudar nessa missão de hoje, de entrevistar aí duas pessoas tão importantes para a nossa trajetória, para mim, para do Diego, para do Marco, para do Mário. São dois amigos, parceiros, de muito longa data, que são aqui com a gente, que é o Rodrigo Batista. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o Anair, que é o gerente de produção da Agropecuária Farol. Muito obrigado. E vamos lá, para esse Pod Porco de hoje, eu queria agradecer todo mundo que compartilhou, se inscreveu. E lembrar de novo, como sempre, que a gente está tendo muita visualização, a gente está com um canal já expressivo, grande. A gente conseguiu, na do Marco, que está aqui no nosso auditório, mais 155 mil visualizações, e uma aposta está rolando. E essa aposta é que a gente precisa bater esses 155 mil visualizações em 30 dias, para que a gente consiga tomar todo mundo que está aqui uma cerveja junto, se um dos cortes do Rodrigo atingir essa meta. A aposta está feita. E vamos bater ou não, Rodrigo? Com certeza. E vai ter muita informação. Do seu lado, hein, Marco? Vamos ter muita informação no dia de hoje também. Quero agradecer e lembrar que as visualizações estão muito altas, mas a retenção está muito baixa. Então, pessoal, não custa nada. Entra lá, bota se inscrever, participe da nossa comunidade no Instagram e também vocês podem nos assistir com vídeo completo no YouTube e escutar enquanto viaja no Spotify. Obrigado a todo mundo e vamos lá. A gente tem como primeiro quadro Rodrigo e Anair. Vou começar pelo Rodrigo, o CEO, o diretor, como quiser passar essa imagem pra gente aí. Rodrigo, da Agropecuária Farol, no Momento RH. Então, o momento em que você fala da sua trajetória, desde ali dos estudos, como é que foi parar no agro. E a gente quer ouvir um pouquinho da sua história aí, Rodrigo. Tá bom. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Marcino, Diego, Marco Aurélio, Mário Júnior, o Rafa. Tô muito satisfeito de estar aqui com vocês hoje, muito mesmo. A nossa trajetória na suinocultura, ela começou em 2004. Eu sou agrônomo de formação, estudei em Piracicaba. Quando voltei para trabalhar com meu pai nos negócios da família, estava começando uma indústria de suinocultura aqui na região, estava tendo oportunidades de negócio. A família já trabalhava com avicultura e em 2004 eu iniciei a suinocultura. Começamos com uma pequena granja em Unai, alugada, e foi uma ótima escola. Aprendemos muito lá, muito mesmo. Ficamos 3 anos. Depois disso a gente começou a vir para nossas granjas próprias. No início, num sistema de integração com a empresa regional, e passo a passo nós fomos ficando independentes. Independentes no mercado. E já estamos há 20 anos nessa briga diária, mas que nos traz também muito orgulho, são muitos desafios, e é uma atividade bem interessante. Muito satisfeito de estar na suinocultura. Que legal. É bonito voltar e relembrar assim, né, Rodrigo? Quando a gente olha para trás, vê toda a trajetória, chega a ser emocionante, né? E esse ano eu estou fazendo 20 anos de formado, 20 anos na suinocultura, e como o tempo passa rápido, né? É impressionante, rapaz, impressionante. Voa! Essa é muito legal, que eu estava conversando com o Marco Aurélio ontem, e eu estava vendo alguns podcasts, e tem uma reflexão que a moça fala dos tempos de hoje, né? Onde a gente acorda cedo para acabar logo o dia, para começar os novos desafios, corre para acabar logo esse novo desafio, para começar um outro desafio, e a gente corre logo para acabar o mês, vive logo para morrer logo. É mais ou menos por aí, viu? É isso mesmo. E assim vai indo, e se passaram 20 anos, mas é claro que dentro desses 20 anos deve ter muita história boa para contar, muita coisa boa, muitos desafios, mas eu queria entender um pouquinho de um passo atrás, Rodrigo. Por que você decidiu ir para agronomia? Marcino, desde 14, 15 anos, já tinha tomado essa decisão na minha vida. O curso que eu ia fazer era agronomia. Meus pais são agrônomos
mas vieram para Brasília para ser funcionários públicos. E assim foram. Mas sempre tivemos contato com fazenda. Meu pai sempre possuiu áreas, nunca explorou muito intensamente, comercialmente, mas sempre tivemos contato com fazenda. E a minha família, tanto do lado paterno quanto do lado materno, a origem foi rural. A família do meu pai tem mais de 300 anos de convivência com o meio rural. Então, acho que está no sangue, né? Foi muito natural, foi muito rápido a decisão. Nunca pensei em fazer outra coisa, nunca. Sempre foi agronomia, sempre foi agronomia. Você comentou que seus pais vieram para cá. Você era ali do interior de São Paulo? A escolha por Piracicaba teve algum motivo? Ou você já estava em Brasília? Bem pertinho de São Paulo. Meus pais são paraibanos. Ah. Vieram para cá em 78. E eu nasci em 82. Já nasci aqui em Brasília. Meu irmão mais velho é de 80. E sempre... Eles vieram para Brasília, tinham fazenda em Goiás, fazenda no Tocantins. Sempre tivemos uma ligação com isso. Nossa, bacana. E aqui em Brasília... Tem o vestibular, o PAS, que é um vestibular seriado. Você faz uma etapa no primeiro ano, uma etapa no segundo e uma etapa no terceiro. Desde a primeira etapa, para mim estava muito claro. Nem segunda opção eu coloquei. Já estava decidido. Nem segunda opção eu coloquei. Fiz vestibular na UNB, aqui em Brasília, Viçosa, Jabuticabal e Piracicaba. Passei em todos e fui para Piracicaba. É uma escola que tinha mais tradição. Exalc lá. Exalc. Excelente faculdade. Que legal. E aí a trajetória da Farol... Rodrigo, se você puder contar um pouquinho pra gente como foi construído. Você falou ali em Unai, com uma granja alugada. Como é que isso foi se construindo para ter o tamanho que tem hoje? Tá. Papai, antes dele se aposentar, em 96, 97, ele queria uma atividade para se aposentar, para não ficar parado após a aposentadoria. Então ele começou com avicultura. E disso que não era para ter uma ocupação, virou um negócio. A gente trabalha com avicultura, produção de ovos férteis. E quando eu cheguei em 2004, a gente tinha 3 unidades. 3 unidades. De 2004 para frente, a gente veio evoluindo na avicultura, chegamos a 10 unidades, mais a suinocultura. Esses são os carros-chefes do nosso negócio hoje. Então... Marcino, a gente sempre teve um pensamento, uma meta de 6 mil matrizes, desde o início. Desde a primeira granjinha, a gente pensava, vão ser 6 mil matrizes. Então, as coisas foram acontecendo muito naturalmente. A gente sempre teve muita vontade, muita força de trabalho. E meu pai é muito animado, entusiasta de tudo para ele dar certo, tudo para ele é bom. Então, foi muito natural. Esse caminho na suinocultura... O otimismo, ele faz a coisa acontecer, sem dúvida, sem dúvida. É importante estarmos assim, né? Acreditar naquilo que nós estamos fazendo. Sim. Que assim a gente consegue ir alavancando cada vez mais. Se não fosse essa força aí, essa vontade, essa motivação, acho que não teríamos chegado. Não estaríamos aqui hoje. Que legal. E acho que o caminho estava traçado, né? As 6 mil fêmeas. O sonho era esse. Então era mais fácil pegar o rumo. A gente tinha uma meta e vamos chegar nessas 6 mil e chegamos. Passamos até um pouquinho, voltou, mas vamos dar outro passo agora. E a suinocultura é muito dinâmico, né? Sim. E tem hora que a gente tem que dar uma acompanhada no mercado, não tem para onde correr. E hoje qual que é o tamanho, no final das contas, de aves e suínos, Rodrigo? Teve em 2022, Marcino, a gente fez a divisão da família, divisão dos negócios entre eu e meus irmãos. Então, a suinocultura ela ficou comigo, fui eu que comecei a suinocultura. Então, hoje a gente tem próximo aí a 6 mil matrizes, temos 3 unidades de avicultura, um pouquinho de bovino, um pouquinho de áreas arrendadas também para agricultura. Então, de 2020... Eu digo que o nascimento da Farol foi de 2022, após essa divisão da família, que aí a gente começou a Farol propriamente, Rodrigo Batista. Entendi. E você comentou que seu pai começou, né, com a parte de avicultura. E a virada de chave que você teve para falar, vou para o suíno, isso se deu como, Rodrigo? Desde a faculdade? Não, na faculdade eu não fiz a matéria de suinocultura. Eu pulei essa. Era optativa na agronomia e eu não fiz.
A melhor parte do curso, da disciplina de suinocultura que tinha na faculdade era um churrasco no final. E nem nesse eu fui. A avicultura ficou um tempo estagnada. A avicultura aqui no DF, ela cresceu e depois ela ficou um tempo estagnada. A oportunidade que nós tínhamos era na suinocultura. E a gente direcionou a suinocultura. Foi daí que você viu uma oportunidade, um caminho. Sim. Tá, a gente vai voltar nisso, mas agora eu quero saber do seu momento RH. Anair, conta um pouquinho pra gente. Bom dia, Anair. Obrigado, Marcino, Diego, Marco Aurélio, Mário Júnior, pelo convite. Obrigado, Rodrigo, também. Eu já fui nascido na fazenda, né? Meu pai e minha mãe já eram da fazenda. Então, assim, a gente sempre gostou de morar na fazenda, trabalhar nesse meio. Aí eu fui para a cidade estudar, fiz técnica agrícola em Patos de Minas. De lá para cá, quando formei, teve a opção de trabalhar, mas suinocultura era uma área boa de trabalhar e tem muitas oportunidades. Eu preferi, desde o início, entrar nesse ramo. De lá para cá, vim para Brasília. Já tem 13 anos que eu estou aqui no Rodrigo Batista. Sou supervisor de produção da parte de suíno. Hoje a gente já está com 8 granjas que eu supervisiono. E aí a gente treina a equipe e tudo. Aqui em Brasília eu tive a oportunidade de fazer faculdade. Sou formado em administração. Então, assim, cada vez a gente vai crescendo, a gente tem que estar estudando para acompanhar também o processo e estar evoluindo. Cada dia mais. Nunca acomodar. Então, cada dia ficar melhor do que o ontem, né? Joia, nesses 20 anos, Anair, por onde você começou na suinocultura? Eu comecei pela Grosseries Peak, melhoramento genético, e aí é muito interessante, você aprende muita coisa em curto tempo, porque cada dia é novidade, então assim, foi uma escola muito boa, tive muitos parceiros lá para ajudar, treinar, e a gente aprendeu muito no decorrer desse tempo. De lá eu vim para Brasília. De lá, Rodrigo Batista. Nunca mais saiu. E agora, não, saí e nem tem pensamento em sair. Que bom. Isso que é legal, né? 13 anos de construir uma carreira, né? Pra quem não sabe, eu sempre faço umas pontuações do meu momento RH que eu nunca falei. Mas eu também entrei como estagiário na The Hills e aí já se vão 10 anos na mesma empresa também. Eu simpatizo muito com quem tem essa mesma trajetória, né? Se manter fiel à empresa que tá. E... Se o Anair sair, eu saio junto. Sai junto. Eu saio junto. Eu não fico sem ele de jeito nenhum. E aí eu vou perguntar pra você, porque você é o supervisor, qual que é o tamanho da quantidade de pessoas hoje que você faz a gestão, que tem o Grupo Farol, hoje ali sendo responsável o Rodrigo e você pela contribuição, extravasamento da potência que é o agro para casa de outras famílias. Estamos falando de quantas famílias hoje? Hoje a gente trabalha com 108 pessoas na parte de suinocultura. Tanto na suinocultura, além da produção, a gente faz também as reformas, ampliação de granja. Então, assim, não é só produzir. A gente melhora nas estruturas, tanto amplia para aumentar a produção na mesma unidade. 108 pessoas que trabalham da São 108 pessoas atendidas hoje. 108 na suinocultura e se somar tudo, fica próximo a 180. 180 empregos diretos. Empregos diretos. É muita coisa, né? É muita coisa, isso é muito bacana. O agro emprega muita gente. É uma responsabilidade grande, né? Muito grande. Eu gosto de falar e pontuar isso, porque acho que desde que eu comecei o podcast, o Pod Porco, o único intuito no início do projeto era esse, é mostrar que o agro não é uma entidade fantasmagórica, e sim pessoas que têm rostos, sonhos, famílias. Vocês são pais, maridos, pai, eu só marido, mas logo vem o neném aí para incomodar a gente também. E acho que essa é a ideia central do Pod Porco, mostrar o tanto que a gente amplia a capacidade de extravasar em outras famílias, a nossa potência entre vocês, né? E tem rostos, sonhos que foram construídos lá atrás, e em algum momento a gente colhe, esse é o momento da colheita, para quem tá aqui sentado com a gente. E mudanças, né? Igual a gente olhar o Anair, saiu lá de Minas há 13 anos atrás, migrou para cá, construindo um futuro aí brilhante, né? E aí o Rodrigo falar que se o Anair sai, ele sai junto, então é muito satisfatório. É um impacto muito grande. É muito satisfatório a gente acompanhar a chegada de um colaborador, pessoa que sem conhecimento naquela atividade, e ver que depois de 2, 3 anos ele tá um profissional da suinocultura. Exatamente. A gente dá... O impacto que você teve na vida da pessoa também, né? Isso arrepia a gente. A gente dá muita oportunidade para o casal trabalhar, então a renda da família melhora, as coisas vão acontecendo, as famílias evoluindo. Isso é a parte mais prazerosa do negócio, é
acompanhar a evolução das pessoas. Sem Isso é dúvida. importante. E o que a gente vem de evolução desde a vida da gente, a gente põe em prática na empresa. Tanto a gente pega o pessoal que às vezes nunca viu o animal, nunca trabalhou no ramo, treina ele, quem quer corre atrás, capacita cada vez mais e a gente dá as oportunidades para virar encarregado gerente das unidades dentro da própria empresa. Então, assim, hoje, em todas as 8 unidades nossas, todos os encarregados e gerente que nós temos hoje, faz parte da nossa equipe, todos foi feito dentro da nossa produção. Não foi trazido de fora. Pega a pessoa, treina e capacita, acompanha e evolui eles também. Isso é bom. Você pega uma pessoa que nunca viu o animal, no futuro você olhar para ele e falar assim, é um top gerente. Isso é muito gratificante. Eu acho que o último trazido de fora foi você, da nossa turma. Foi. Depois que eu cheguei, é uma coisa que a gente implantou muito. Treinar e dar oportunidade dentro. De lá para cá a gente não trouxe pronto. Nós põe Capacitou a pessoa, capacita ali e faz dentro. Isso é bom. Eu acho que por isso que a gente tem tanta similaridade, né? Porque acho que é um dos pilares fortes da nossa empresa, The Hills, como empresa de nutrição animal, é a valorização da prata da casa. Como eu expliquei, de estagiário. Isso. Hoje eu estou na gerência, o Diego já está há mais de 6 anos. Então a gente também tenta esse movimento e isso cria sinergismo. Voltando ao assunto, e eu vi você contando um pouquinho da história, Rodrigo, mas quando você falou ali, tinha uma oportunidade aqui em Brasília, sendo criado por uma empresa, em um modelo um pouco mais tradicional de integração do que de independente. Exato. Como é que foi esse período seu de integração, integrado a uma outra empresa? Marcino, foi fundamental. Foi um período aí de 2004 até 2011, 2012, que a gente chama de integração, mas era uma parceria. Nós fornecíamos os leitões e eles nos forneciam ração. Eles tinham vários produtores de leitão e a terminação era própria deles. Então era uma parceria nessas bases aí. E acho que, Marcino, foi muito válido. Foi muito válido a experiência. Demandou um capital menor para a gente entrar na atividade. A gente não teve que mobilizar tanto com fábrica. Também eram outros negócios que a gente não tinha experiência. Talvez a gente... Era um aprendizado ali. Era um aprendizado. Então vamos focar naquilo, nas UPLs, que a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento. Vamos deixar para a fábrica, a terminação no segundo passo. E assim foi feito. Eu acho que se não tivesse tido esse momento de parceria no início, provavelmente a gente não teria o tamanho que nós temos hoje. Que legal. E durante esse período ali, para a transição, para você ser independente, apesar de sendo uma parceria, não uma relação de integração, era independente de qualquer jeito, né? Mas dependia da entrega do leitão para um fornecedor só e dependia da ração que ele te mandava. Essa transição, como é que foi, Rodrigo? Para virar tudo é você agora. A transição foi a fábrica de ração. Nós montamos uma terminação, a Fazenda Riacho dos Bois, para funcionar no esquema de integração, junto com a empresa. A granja ficou pronta e o licenciamento ambiental não saiu. Os órgãos ambientais, com aquela morosidade. Aí eu falei, olha, a granja está pronta, vamos alojar ela com a empresa. A empresa falou, não, a gente não pode alojar se não tiver o licenciamento ambiental. Aí, beleza, vocês não podem, eu posso. E em questão de 30 dias, 40 dias, Marcinho, a gente fez aquela fábrica de ração. O primeiro galpão, 300 metros quadrados, fui em Rio Verde. Eu lembro até hoje, estava recordando disso ontem, a gente tinha 500 mil reais. Era o que a gente tinha para fazer uma fábrica e botar ela para girar. Isso tem uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos. E meu pai sempre muito animado, eu apresentei, fiz uma planilhinha para ele, pai, o que a gente faz? Custa isso e a gente tem esse valor, faz isso aí. E a gente fez em 30 dias, 40 dias, a gente fez o galpão, comprou os equipamentos e começou a rodar a fábrica. Comprei um caminhão e começamos a rodar a fábrica. Aí com essa fábrica a gente começou a pegar os nossos leitões e jogar nessa terminação, colocar nessa terminação que era para a empresa. E esse foi o primeiro passo para a gente se tornar independente. A gente demorava uma semana inteira para produzir 90 toneladas de ração.
Mas produzia. Produzia. E aí foi andando, mas ainda com uma relação de parceria. Ainda com uma relação de parceria. Aí a gente fazia, no início, as rações para terminação. Começamos a fazer para a UPL. E depois de um momento a empresa entrou em dificuldades. Aí a gente saiu totalmente da integração das UPLs. E a fábrica abastecendo todo mundo. Então foi a virada da chave para ficar independente foi a fábrica de ração. Foi a fábrica de ração. E porteira fora, sem falar a fábrica, comercialização, como é que foi? Foi tranquilo para achar novos mercados? Foi difícil, mas foi proveitoso para você, analisando hoje o que é ser independente total para aquela parceria? Quais são os ganhos, quais são as perdas? O processo foi lento, Marcino. O processo foi lento. De uma parceria para o independente durou uns 4 anos. Então a gente começou hoje dos 5 principais clientes que a gente tem hoje de leitão, uns 3 já foram dessa época. São pessoas que estão com a gente há bastante tempo. E foi natural. Não tivemos dificuldade. A gente sempre prezou por uma qualidade de leitão boa. E isso, botar um produto bom no mercado já ajuda demais, né? E se olhar, né, esses clientes que já eram do passado ainda permanecem, então eles confiam no leitão, no caso, que você está entregando para eles, né, na qualidade. Sim. A gente hoje, desses 5, a gente tem tudo, a gente sempre preza ter parcerias. Seja com nossos fornecedores de insumos, seja com nossos clientes. Acho que no agro isso é fundamental. Isso é de extrema importância, né? Ter essas parcerias com pessoas de confiança, com empresas de confiança, saber quem são as pessoas que estão nas empresas, isso é fundamental. E a gente preza muito por isso, a gente olha demais isso. E aí eu queria saber do Arair. Veio todo esse sonho, construiu a fábrica, a gente foi para o Independente. Qual que era o seu trabalho? O que você teve que fazer, aprender de diferente? Porque nessa época você já estava, né? Como gerente de granja. Isso, eu fui gerente na Granja Pitombas, 6 anos. E de lá, como também a empresa vem crescendo cada dia mais, a gente foi tendo outras oportunidades e precisou de uma pessoa para supervisor da empresa, toda a parte de suíno. Foi me dada a oportunidade e eu agracei de mão atada, que não solta não. Então, assim, aí eu vi que tinha que estudar e tudo, aprender mais, e fui fechar a parte, que foi fazer a administração. E assim, de lá para cá, a gente vem crescendo nas oportunidades que tem na parte de suíno e cada vez vai produzindo mais, ampliando, renovando algumas estruturas para poder melhorar na produção. E veio acontecendo, né, no dia a dia. E como é que você sai de um gerente de uma granja só para tentar absorver tudo isso, que é uma fábrica de ração, a comercialização desses animais, a busca por novos clientes? A gente sabe que tem momento que todo porco é suíno, mas tem momento que todo suíno é porco, né? Então tem momento que todo mundo quer, tem momento que ninguém quer. Exato. Aumentando o número de pessoas para gerenciar, né? E isso é um impacto também muito grande, né? O que, assim, mesmo quando eu já fui gerente de uma granja Pitombas, a gente não tinha dificuldade nessa parte, tanto em gestão, treinamento de pessoas, como abrir novos mercados, ajudar na parte que hoje, além da produção nossa, eu atendo os clientes nossos que a gente vende de leitão. Qualquer problema que tem, no outro dia eu estou lá na granja dele para a gente ajudar a resolver o problema. Então, assim, a dificuldade, mesmo quando eu peguei de subir de cargo, foi mais ou menos 2 semanas. Eu acompanhei, o Rodrigo ainda estava aqui, depois até ele foi fazer uma viagem fora. E já com 2 semanas ele deu parabéns, que era o que ele precisava da pessoa. E aí isso foi muito gratificante, que assim, mesmo eu sendo gerente, eu já estava me aperfeiçoando para pegar coisa maior, né? Eu não estava acomodado, desde lá eu venho estudando para poder crescer. E isso eu vi que tinha oportunidade na empresa. Então, assim, até quando eu era gerente da granja, tinha umas coisas, número, matemática, eu gosto muito, que ele brincou uma vez comigo e falou, ó, se produzir esse valor para mim, ele ia me dar uma máquina de lavar sala. Eu produzi e atingi. Teve outra aposta que ele fez comigo, eu ganhei um salário do que eu ganhava, porque eu atingi o que ele queria. Então, assim, a gente vem muito
fazendo custo, saber o que vai gastar, onde pode cortar. Então, assim, isso ajudou muito a gente já no trabalho anterior para na hora que eu peguei de supervisor. Ana, e você chegou a ser gerente da Sinhá ou da Pitomba você foi direto para a supervisão? Não, eu fui gerente da Pitombas. Depois da Pitombas eu fui gerente mesmo Pitombas e Quarto Sítio, a preparação de marrã. E aí depois eu fui para supervisor. Eu já tocava Pitombas e Quarto Sítio. Quando eu entrei, acho até uma passagem engraçada, quando eu entrei ali pra ajudar o Rodrigo, é que todo mundo tá vendo o Anair falar aqui calminho e tal, mas não é sempre assim não, tá? Não. E uma vez a gente, tentando melhorar os resultados e buscando sempre a melhoria, né? E eu e o Anair conversando dentro de uma sala, mas a gente tava bastante estressado, assim, não estressado um com o outro, mas como que a gente ia fazer pra melhorar, e o Rodrigo acabou chegando de caminhonete e a gente não viu. Porque entre a entre-sala ali, que é o escritório, que a gente fica pra dentro da granja, tem aonde você ficava ali, né, Rodrigo? Sim. E você chega por trás, quem tá lá dentro não consegue ouvir quem tá chegando. E aí o Rodrigo chegou, a gente tava berrando um com o outro, o Rodrigo olhou pra gente assim e falou: vocês querem aí uma faca pra continuar a discussão ou vamos parar por aqui? Eu lembro disso, acho que era a terceira visita minha no Grupo Farol, e aí já são 6 anos. Mais ou menos, e agora estamos com o Diegão, né, Diego? Sim, claro. E muitas vezes essas discussões são necessárias, né? Que todo mundo tá ali por um bem comum. E as ideias, muitas vezes, elas vão se conflitar, né? Porque cada um quer que seja melhor para o grupo mesmo. E aí essa discussão acontece, mas é sempre pensando num bem maior, né? Para melhorar para frente, são né? necessárias e acontece muito quando os dois lados são capazes, né? Exato, Os exatamente. dois lados são capazes, vai gerar faísca mesmo, isso é natural. Agora, no final tem que alinhar tudo, né? Sim. No final tem que No alinhar. final não pode ir cada um pro lado, tem que remar pra frente. E alinhou. Tem que ir na sempre mesma ali. sequência. Mas é sempre bom, a gente visita, continuamos nesse pique, né? Continua. Ainda brigando, ainda tentando achar os caminhos. E eu tô abordando isso porque eu queria saber de vocês dois, o que vocês imaginam como futuro ali, dessa parte da suinocultura aqui no DF, o que vocês planejam nesse momento de quase 6 que você comentou, Pra onde vamos? Pra onde vai o Grupo Farol? Tá. Marcino, particularmente no DF, a gente tem uma carência muito grande de uma indústria. Aqui no DF a gente tem pequenas indústrias pontuais, regionais, inspeção só daqui do GDF, do Distrito Federal. E acho que era fundamental para a região ter uma indústria que fomentasse o desenvolvimento da suinocultura. Isso está travando muito a gente. Uma indústria em qual sentido, Rodrigo? Uma parte de corte de carne, do que seria? Abate, industrialização, corte, embutido. Uma indústria cifrada, de um volume bom para fomentar isso aqui. Está faltando demais. Hoje a gente está num mercado de leitão. 90% da nossa produção a gente vende como leitão. E está numa fase boa. Estamos até querendo ampliar um pouco a venda de leitão. Não estamos tendo leitão nem para a gente. As nossas terminações estão meio vazias. A gente quer ver se aumenta um pouco o número de matriz para atender uma demanda de leitão de clientes que estão pedindo e atender a nossa terminação também. Hoje o que você tem, você vende tudo, 100%. Né? Isso é bacana do mercado, né? Que você vê que o mercado está aquecido, uma área que nós estamos inseridos, então vê que a roda está girando. Né? Hoje está tendo muita procura, mas a gente nunca teve dificuldade para botar o nosso leitão também não. Bacana. Lembro só uma vez, que foi em março, no início da pandemia, teve uma semana, Marcino, que a gente não vendeu um leitão. 3.000 animais que a gente tinha disponível e a gente não conseguiu embarcar um leitão. Foi a única semana, nesses 20 anos, foi a única semana que realmente a gente ficou muito preocupado. O que a gente vai fazer com 3.000 animais? A nossa terminação, ela saiu de 3 mil para 12 mil. Questão de E o Anair tá rindo ali. O desafio foi grande, Anair? Foi grande, assim, a gente teve que abater matriz no desmame e alojar leitão nas baias coletivas. Foi no início da pandemia, 2020. Ali o bicho pegou. E a gente aprendendo a se reinventar, né? De frente a uma adversidade que... Tem trabalhado de acordo com o que está o mercado também, né? Não adianta você ir contra, né? Isso que faz você crescer, aí tem hora que você tem que recuar, dar um passo para trás para dar 3 para frente. Mas nunca manter na mesma sequência quando o mercado vira, né?
Isso é um diferencial. Se o mercado dá uma virada dessa, não adianta você querer enfrentar que o prejuízo é maior. Não adianta. Você tem que se lapidar, se readequar ali, né? E reinventar e de novo. Acho que e aí a ideia da industrialização, da indústria, é porque você tem um fôlego maior, né? Sim, Quando você tem um leitão e precisa vender, o fôlego é quem quer comprar e só. Mas a indústria não, ela consegue gerar estoque, estocar mais, estocar menos, manter o abate. Porque para a indústria também não dá para parar do dia para noite, fechar as portas, vai ter que, pelo menos o mínimo do abate diário, ela tem que rodar, girar para pagar até a luz que fica acesa, né? Então acho que essa importância da indústria aqui seria também para isso, para pelo menos dar um pouquinho mais de estabilidade na hora dessas... Equilíbrio. Exatamente. Não é uma defesa, porque ter uma indústria não vai fazer ninguém comer mais ou menos porco. Não. Mas é um equilíbrio bom, né? Para a regional. Você sai, a gente tem hoje 20 clientes, entre leitões e cevados, e com a indústria você vai para 1.000 clientes. Então você fica com um leque maior de escoar o seu produto, né? Então é fundamental. Está faltando demais aqui na região. E esse passo a gente vai dar. Acho que no momento certo, já estamos pensando muito nisso. Esse passo da indústria a gente vai dar uma hora. Tá no nosso radar. Agente Farol. Farol. Vamos sim. Que legal. E hoje, como a gente não tem isso, explora o mercado da onde, Rodrigo? Seus animais, para onde eles vão? Olha, vão abastecer quais mercados, de uma forma geral? Leitão a gente vai 70% para Goiás, 70% Goiás e 30% para o Nordeste. Sobe pro Nordeste. Mais lá pra... Então a gente tem um parceiro lá também que já está com a gente há um bom tempo e nos compra semanalmente. Então, leitão é DF e Goiás. Goiás e Ceará. E Nordeste. Goiás e Nordeste. Cevado, manda muita coisa para Bahia. Para Bahia. Entendi. 100% do nosso cevado vai para Bahia. E a parte de grão, Rodrigo, de onde você busca? A gente está numa região muito favorável, Marcino. A gente está aqui, o Planalto Central aqui, DF tem uma produtividade, uma produção baixa, mas uma produtividade alta. Mas aqui no entorno Goiás tem muito grão. E nós fazemos parte também de uma cooperativa da Coarp, fica ali bem próximo da gente, que a gente busca muito grão lá. Então o nosso milho não anda 80 quilômetros para chegar na nossa granja. Não dá isso. Isso é bom. Soja é uma vantagem gigantesca, né? Farelo de soja de Anápolis. Anápolis. Tá bom. E aí, só pra gente entender esses desafios, vou perguntar pro Diego, que é mais matemático que eu. Diego, de quantos animais a gente tá falando para 6.000 fêmeas? Ao redor ali de 3.500 animais, mais ou menos, hoje. Como que tá mais ou menos, Aner, para 6.000 fêmeas suas? A produção, né? Chega em torno disso aí. 3.500. Então a gente precisa... Semanal. A gente precisa escoar no ano mais ou menos 180 mil cabeças. Exatamente. Olha o volume que isso gera. Para quem não entende muito de suinocultura, 180 mil cabeças, a gente vai levar, você vendendo ou não, o leitão, mas a gente vai consumir mais ou menos 256, 260 quilos da creche até a terminação de ração. Olha o volume que isso é de milho e de soja, e olha como é bom ter isso perto de casa. Porque tudo que você precisa mover, você precisa de gasto, né? Energético, dinheiro, frete. Olha, Marcino, quem está de fora, quando a gente fala, vamos entregar 180 mil animais, seja leitão, seja cevado, quem está de fora não imagina o tanto de coisa que tem por trás disso aí. A operação, a logística, o tamanho da operação, disso, né? Os parceiros, a confusão que não é. Quem tá de fora não tem ideia. E é muito legal, eu tava na granja com o Marco Aurélio. Eu tô meio perdido no tempo, porque minha semana não foi tão boa como eu gostaria. Mas que dia é hoje? Sexta-feira. Ontem, eu tava numa granja com o Marco Aurélio e eu tava falando disso. Nossa, cara, e tava tendo um problema num retentor, e aí você precisa buscar o óleo, aí alguém que produz esse óleo mineral precisa estar disponível para você comprar, aí é caminhão, e aí do caminhão tem o dejeto do suíno já lançando pro pasto, pro boi. Falei, cara, eu não sei porquê, tava chovendo, foi uma hora que a gente teve que parar de visitar a granja para sentar ali, conversar, esperar a chuva passar um pouco. E eu fiquei olhando essa movimentação de gente para lá, para cá, e caminhão. E eu falei, nossa, Marco, tudo isso para produzir
um animal que o quilo dele hoje custa 6,80, sabe? É muita coisa, é muito caminhão, é muito diesel, é muito óleo mineral, é muito fábrica, é muita gente sendo beneficiada, é muito... E aí você trouxe a mesma reflexão, né? Que loucura que é para produzir 180 mil cabeças e... Não, quando um cliente compra uma costelinha lá no seu mercado, ele não sabe o que tem dentro daquele pacotinho que ele está levando, porque é muita coisa. O para trás aí... Quantas pessoas estiveram envolvidas, tudo que foi feito para chegar ali, né? Isso é... E assim, se a gente fosse separar, né? Então, por exemplo, o Anair, vamos considerar ali da porteira para dentro, o Rodrigo da porteira para fora. 3 pontos de desafios mesmo que você vê hoje da porteira para fora, assim, Rodrigo, nessa operação de logística, parte de compra, o que são 3 grandes desafios, assim? Para organizar essa produção de 180 mil leitão ou cevado. Que você fala, nossa, isso aqui hoje me toma tempo ou é onde eu quebro muito a cabeça? Olha, o maior desafio nosso é o mercado. O mercado é soberano, ele que manda. E a gente ainda tem uma flutuação de preços muito grande. Janeiro, o preço caiu 16%, fevereiro subiu 8%, março foi mais ou menos constante. Então, como é que você planeja um negócio que tem uma variação dessa maluca? Então, o nosso grande desafio é conseguir uma estabilidade, ter uma previsão. O americano já tem uma bolsa de suínos, um preço futuro, que ele já tem um norte ali, nós não temos isso. Então esse pra gente é essa instabilidade, né? Que às vezes ocorre. Previsibilidade, né? Previsibilidade. Todos os orçamentos que a gente faz pro ano seguinte furam. 100%. A gente não acerta nunca. O preço do milho sobe, o mercado desce, é uma confusão. Então, o mercado, ele dá um trabalho pra gente. É um desafio soberano ali Soberano. Esse ponto, só para complementar, ainda falta 2 pontos, né, Rodrigo? Eu estava na CPS, no Consórcio Paulista de Suínos, e eu estava comentando isso, né? Que a gente contrata, por exemplo, 3 CFO para fazer um planejamento para a suinicultura. Um vai olhar o custo, e nosso custo hoje, 70% é a parte de ração. Então eu exercitei com eles que eles iam mexer nessa parte, né? Diminuir custo de ração para ficar mais barato, porque esse é um volume, né, quando a gente fala da produção animal, que é um volume muito grande, porque a construção da proteína animal é derivada de você agregar valor ao grão, que é a soja e o milho. O outro ia tomar uma estratégia de melhorar a eficiência de resultados, que é a parte que o Anair vai falar de porta para dentro. E o outro era fazer um planejamento. E aí eu brinquei que o primeiro ele vira rei em 40 dias, porque ele corta tudo o custo, ótimo, mas a granja vai para breca depois de 6 meses. O segundo, ele encarece muito a produção, porque está buscando a eficiência. Então, em 40 dias, isso não é um resultado visível, né, para esse CFO, esse cara vai ser mandado embora. E o terceiro, pode ser que dê certo, porque tem um fio desencapado, que é o mercado. E às vezes a gente faz tudo certo, tem uma boa produtividade, uma eficiência bacana, mas o mercado não paga. Por exemplo, assim, fundamental para a suinicultura é uma compra bem feita de grãos, uma compra estratégica de grãos. Isso é fundamental. Mas como é que você compra grãos? Como é que você faz uma compra de grãos bem feita numa atividade volátil? Nós vamos colher milho se a gente não tiver dinheiro. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz esse planejamento? É muito complicado. Comprar grãos, fundamental para a suinicultura. Agora, como comprar o grão é que o bicho pega, né? A gente sabe disso. A gente sabe que mas vai vir o capital para estocar esse grão e deixar lá parado. Exatamente. É um desafio. Mas eu vejo hoje que as granjas desses 10, 15 anos que eu rodo aí a parte de suinicultura, as granjas têm se ido para estoques maiores, mais longos, dentro da própria propriedade, né? Construindo silos com maiores. Tem caminhada para isso. Era uma coisa muito da mão para boca, assim, sempre foi, né? Sim. Hoje você não permite mais trabalhar desse jeito, né? Acho que a parte agro ali, de grãos, ganhou-se muito dinheiro nesses últimos anos, né? Pela quantidade, o preço pago mesmo pela soja, pelo milho. E acho que foi necessário ter para trabalhar pelo menos na entre-safra, estar protegido e fazer esses giros. E aí eu tenho visto muito crescimento nessa percepção de que ter grãos por pelo menos 3, 4 meses dentro de uma suinicultura é necessário, não é nem mais... A gente optou por fazer parte dessa cooperativa, a Coarp,
cooperativa agrícola do Rio Preto, e a gente gosta do sistema cooperativista, a gente é entusiasta dele, e em vez de construir os silos próprios, a gente passou a fazer parte da cooperativa, que tem um volume muito maior de grãos. Então, mesmo que a gente não tenha o grão comprado propriamente ali, a gente tem acesso muito fácil ao grão. Então, isso nos ajudou nos momentos mais difíceis. Dá um conforto, sim, dá maior. Dá um conforto. A gente sabia que a cooperativa tem ali 500, 600 mil sacos de milho que pode ser nosso. Isso, do lado de casa, isso é muito bom pra gente. Não tá no quintal de casa, mas tá na porta da frente. Por aí, do outro lado da rua. E dentro da porteira, Nair, alguns desafios que você vê hoje, assim, que... O maior desafio, assim, que começa pela mão de obra. Hoje, o pessoal está querendo menos entrar na área de suinocultura, a gente vê que tem um desafio. Então, para recrutar novos talentos. Então, assim, isso tem um desafio, a gente vem investindo para melhorar nisso nas estruturas, porque quanto melhor a estrutura, menos você vai ter serviço nela mais braçal. Então, melhorar de tecnologia. Um outro problema que está agravando muito o clima, né? Igual assim, a gente teve uma temperatura em outubro, novembro e dezembro do ano passado muito seco e muito quente, temperatura que nunca tinha chegado antes. Então, assim, isso afetou muito na produção, tanto diminui nascido, diminui taxa de parto, diminui o animal come menos na lactação, produção de leite, e aí todo o setor te afeta um pouco em cada seu ciclo. Então, assim... Bem lembrado, hein, Anair? Bem lembrado dessa parte do clima. Porque realmente esse ano foi... Totalmente. Acho que no Brasil inteiro... E chovendo em Goiânia, lá em abril, né? E tem previsão de chuva até maio. Pois é. Se Deus quiser, vai ter uma safrinha cheia aí. Bom. Aí a gente vem agora ampliando, tá montando climatização. Então, assim, a primeira granja que a gente montou pressão negativa na gestação já, e está fazendo agora a obra para a maternidade 100% vazada e climatizada. Então, assim, tem que começar a investir nisso, porque é uma coisa que afeta a gente na produção no dia a dia também. Marcelo, você sabe muito bem, a parte genética vem evoluindo muito, né? Essa sim é uma loucura o que está acontecendo, o número de nascidos que está vindo aí. A parte de nutrição, a parte que vocês conhecem muito bem, também está evoluindo muito. Manejo evolui. E o que vai começar a limitar, já está limitando, é ambiente. Exatamente. Ambiente. Ou a gente dá o que o animal precisa, o conforto que o animal precisa para ele expressar o potencial dele, ou tá fora também. E não existe a tendência da temperatura regredir. Não, né? Não. Então, se a gente tem a intenção de permanecer na atividade, e aí, quanto mais pudermos investir nessa questão da climatização, porque o clima não vai voltar para trás. Se a gente quer ter a granja, então oferecer uma condição melhor para esses animais, isso é bem importante, né? No clima, acho que o número de ocorrência de extremos é o que vai aumentar, né? Eu muito acho frio, também. muito quente, Exato. pouca chuva, muita chuva. É isso que vai... Os extremos, né? Extremos. É o que está acontecendo, que a gente está vendo, né? E aí você matou a charada mesmo, viu, Rodrigo? Porque eu acho que a genética, ela quase sempre é a mesma locomotiva, né? A gente é vagão para acompanhar as necessidades. E claro que na nutrição, se a gente não se mexer, a gente não suporta aquilo que ela produz. Mas hoje eu vejo isso. A maior falta de expressão do potencial genético total da fêmea está na ambiência. Não está mais na nutrição. A nutrição vai acompanhando, consegue trabalhar, consegue se atualizar conforme a genética vai impondo os desafios. Mas a ambiência está ficando cada vez mais crítica, porque a gente produz demais, de um ano para o outro, de uma nova importação e uma nova venda de uma genética diferente, mesmo sendo da mesma empresa, já muda tem um salto completamente. Seu barracão já não é mais eficiente tanto quanto era, porque você espreme o animal, né? Você acaba diminuindo a densidade, o que gera um outro desconforto. Então, como mapear tudo isso? E quando a gente olha, eu acho que tirando a visão Brasil, porque eu sempre gosto de falar, a gente é muito eficiente no que a gente faz. Então, em nenhum momento quer dizer que a gente é menos eficiente que a Europa, que os Estados Unidos, porque não somos. Somos tão eficientes quanto. Porém, se eu tenho uma reflexão para fazer quando viajo, e o Rodrigo acho que já pode compartilhar algumas experiências também, já foi para bastante lugar, mas quando eu vou ver granjas de outros países, principalmente da Europa, que é onde eu tenho mais acesso, a parte de ambiência, a gente tá, anos-luz atrás.
Sabe, lá as granjas são todas fechadas, tudo climatizado, você tem filtro de ar para saída de cheiro, você tem a tratação do manure, do dejeto, de uma forma mais eficiente, diferente do que a gente faz. Então, acho que esse é um ponto que a gente ainda tá brigando se climatiza ou não climatiza. Então, isso já ficou para trás, né? E na avicultura, isso tá mais avançado do que no suíno, né? Você vai nas granjas de avicultura, é outro mundo. Mas você sabe por quê, Nair? É que o porco aguenta muito desaforo, moço. o frango, se você fizer isso com o frango, você não entrega nada. O suíno é um animal que aguenta desaforo e apesar das idas e vindas do preço, é uma atividade lucrativa. Então... mas se você falou de questão de produtividade, que nós somos tão eficientes, no mínimo quanto os outros são. Mas... em termos de custo, não há quem tenha um custo igual ao nosso, né, Marcino? Aí a gente é estourado na frente. Então, se você um custo bom, com uma produtividade boa, não tem no mundo quem consiga competir, e são todas as carnes, todas as proteínas, conosco. Exatamente. Você tem razão. Se não proteger, a gente inunda. Vai, de carne, entra em todo lugar. Entra em todo lugar. Não tem como não há quem possa. Não há quem possa. E aí, dentro desses desafios, né, e dentro dessa conjuntura que é a Farol hoje, quem são seus grandes parceiros? Ô, Rodrigo, a gente gosta muito de falar de parceria aqui também, porque essa que eu tô aqui é uma parceria da gente com a Blue Farm. A gente falou muito de parceria com o Dirceu, com a Marina. Quem são seus grandes parceiros nesse negócio de suinocultura hoje? Marcino, vamos dividir os parceiros em... antes e depois da gente, os fornecedores e os clientes. Ótimo. Antes de enumerá-los, eu vou dizer o seguinte. Acho que é fundamental você ter um bom relacionamento com os seus clientes, e a gente preza por isso, e a gente busca isso. Agora, é mais importante, eu considero mais importante, você ter um bom relacionamento com os seus fornecedores. Porque nas épocas de crise... e na suinocultura já passamos por algumas, quem aguenta a barra junto com a gente são os fornecedores. E nisso nós somos gratos, muito gratos por isso. Acho que do lado dos fornecedores, a The Reus, que nos dá toda a estratégia nutricional, o acompanhamento, o dia a dia das granjas, é o nosso grande parceiro. Temos todas as empresas. Estou tentando voltar aqui um pouco no tempo para ver as datas mais ou menos, mas com a The Reus nós estamos há 10 anos, um pouco mais de 10 anos com vocês, desde a chegada de vocês no Brasil, mas já estava com a empresa anterior. Com a DB, que nos fornece genética, nós estamos com eles há 20 anos também juntos. Então, já começa a se conhecer, né? Já começa a se conhecer. Os fornecedores, a parte de vacina também são... Quem são, Anaí? Já o Anaí fala melhor dessas empresas. E dos nossos fornecedores de grãos, eu tenho um especial, a Cereais Sul, a empresa de Formosa, o Claudemir, que vou encaminhar para ele isso também. Que legal. Ele tá junto com a gente também, é parceiro. Isso é importante, né? Isso faz a diferença dentro de um negócio, né? Você fica às vezes pulando de muito galho, uma hora cai, né? Então você ter um parceiro e seguir ali junto com ele. Pros dois lados, a balança tem que equilibrar, né? Hoje de manhã o Claudemir me ligou, tava com um caminhão carregado de sorgo, eu não tô precisando, manda pra gente. É assim que funciona, né, Marcina? Claro. É indo e vindo, sempre. Exato. Sempre. Exato. Então a gente tem nutrição, genética, os fornecedores de grãos, a própria Coarp, que termina sendo um grande parceiro nosso, está ali do nosso lado, faço parte lá do conselho também. Da produção para frente, como clientes, aí eu posso elencar o Alcides, produtor no Varjão, a gente manda, tá conosco também, beirando 10 anos, é um parceiro, a gente se fala diariamente. Manda um abraço para ele.
Mandar um abraço para o Alcides. Abraço, Alcides. Tudo de bom. O Ricardo Pardi, lá do Ceará. O parceiro Ricardo. nosso também. Um abraço para o Ricardo. Ricardo. Temos a Alice, né, Anaí? Alice no Goiás. Alice, o Fernando. Então, Fernando também já tem uns 14 anos que está com a gente. a gente não liga mais para eles para montar a nossa programação. Já automático. sabe que... É automático. Pau, não tem erro. Então, esses aí são nossos principais. Muito bom. Que legal. E na produção, a parte de vacina a gente trabalha com a Microvet já tem uns 6 anos. Então, assim, tanto uma vez por mês o Bruno vem fazer a visita, a parte sanitária, a gente roda todas as fazendas, é um parceirão nosso. Tem o Carlos Triaca, que é a parte de medicamento, algumas coisas para ração também, então, assim, é um parceiro grande nosso. E tem a Tecnomé também, há muitos anos a mais a gente. Tem a MSD, que a gente compra também, já tem mais uns 20 anos que está na parte de vacina com eles. E dentre outros. Então, assim, a parceria ela só funciona se ela for para as duas partes. Se um ganha e o outro perde, futuramente o que perde sai. Então, assim, só funciona quando vai e volta. É isso aí. E é isso que a gente preza. Uma via de mão dupla, né? E sábado agora, esse sábado, amanhã, eu vou estar fazendo na minha casa um churrasco para os nossos prestadores de serviço. Eu não sou, mas eu vou. Vamos ver se eu vou te convidar ainda. A gente tem, fora os fornecedores de produto propriamente, nós temos uns prestadores de serviço que estão com a gente diariamente, não são funcionários diretos, não são colaboradores diretos, mas estão presentes lá diariamente. Então, no sábado, eu vou fazer um churrasco na minha casa, em agradecer, são 6. Que bacana. Todos já confirmaram, para agradecer também essa parceria. Isso é importante, isso cativa, né, o colaborador, isso traz ele mais próximo do você, né? Isso é muito bom. Sim, não, tem que ter, senão tá fora. Se não fizer isso, tá fora. Não adianta. E até um ponto, né, do que o Anair comentou mesmo como um grande problema, a questão da mão de obra, né? Isso. Então isso é um jeito de você tá cativando mais a pessoa, né, e trazendo ela mais para o seu lado. Isso, tem que dar... Quem te ajuda tem que dar bem valor e reconhecer, né? Porque, assim, cada dia a gente cresce mais e precisa de mais mão de obra, né? Isso em todos os setores, né? Não dá para ficar pulando de galho em galho todo dia, né? Não dá. Não é assim que funciona. E tem coisa mais importante para se preocupar, né? Sim. Se essas coisas, que nem você falou, eu não preciso mais para alguns parceiros meus ficar criando o pedido, porque eu sei que tá lá. Isso também vira previsibilidade. Você sabe que tem um parceiro seu forte o bastante para te aguentar na crise ou na hora da bonança. Também é importante para previsibilidade. Se o preço já incomoda tanto do mercado, por que eu vou ficar me incomodando com os outros também? Então criar essas fortes parcerias ajuda a trazer previsibilidade também. E também, Marcino, sempre que a gente tem condições, sempre que a gente pode, a gente sempre está ajudando esses parceiros. Então, a gente aguenta aqui, fornece ali e vai indo junto. Sempre, sempre. Muito bom. E Rodrigo, agora você falou de algumas necessidades que tem aqui no DF, mas qual que você acha que é o futuro da suinicultura aqui no Goiás? O DF é só um quadradinho que faz divisa com outros 2 estados, né? Futuro da suinicultura, Marcinho, eu acho que a produção, vai haver uma concentração da produção. As grandes cooperativas, as agroindústrias, as mini integrações, vamos chamar de mini, não tem nada de mini, mas eu acho que vai haver uma concentração da produção. Vai aumentar a nossa dependência de tecnologia. Quem não tiver tecnologia vai estar fora. E conseguir acompanhar todo esse ganho de produtividade que a gente está tendo. Eu acho que esse aí é mais ou menos o futuro. Acompanhar, produzir cada vez mais com custo menor. Sim. Ser cada vez mais eficiente e eficaz, né, na produção. E você, Anair, você concorda com o Rodrigo? Tem pontos a adicionar? O que você acha que é o futuro da suinocultura aqui pra gente? Concordo. A gente vê que já está acontecendo não só aqui, né?
o pequeno vai desistindo, vai saindo principalmente nas crises. Quanto menor, mais a gente vê que ele deixa atividade. Maior a dificuldade, né? É maior. E os outros vai cada vez crescendo mais, tanto as cooperativas como o independente, igual no caso nosso. Um desiste e nós entra. Então, assim, quanto maior, por mais que tenha crise, mas é mais fácil de tocar o barco, né? Quanto menor, a dificuldade é maior. Porque quanto maior você é, maior é a compra de barganha, né? Você vai comprar pelo preço melhor e na hora de vender o produto, você consegue também vender pelo preço de mercado, né? Isso consegue mais te manter na atividade. E na produção, cada vez ela vem produzindo mais. Hoje, para você ter uma ideia, 23% do nosso plantel para em mais de 20 leitões. Então, assim, teve já uma raridade que aconteceu na granja nossa, uma matriz para 31 leitão. Isso, se você olhar, tipo, 5 anos, 8 anos atrás, loucura, não né? existia isso. Então, assim, a É uma produção mudança está muito rápida, subindo, né? muito rápida. Não parta, ela pariu que ia parir no ano. Ela fez a parte dela do ano já, né? Isso, Pariu e aposentou. isso é onde a gente tem que investir muito em climatização. Tem uns pontos que a gente mudou na nossa produção, melhorou muito, a gente viu. Umas coisas simples, baratas, que funciona. A gente colocou ventilador nas maternidades, colocou ventilador na gestação. Só o ventilador já melhora muito a ambiência. Nisso a gente ganhou 1,2 leitão no nascido total de todo mundo. Então, assim, é uma evolução que a gente vê, se melhora na climatização, melhora mais na produção. Você vai dando mais condição pro animal, né? Para ele expressar o máximo que ele Aí, pode. Potencial o animal tem. O que ele precisa de ambiência e todo o processo. Se você fizer a sua parte, o animal já está pronto para produzir. E dentro do que eu enxergo para o futuro da suinocultura, da concentração, questão de escala, ficando maior, e também, Marcinho, verticalizar, né? As empresas vão ter que verticalizar. Queira ou não queira, você vai ter que controlar um pouco a cadeia toda. Insumos até lá na indústria e distribuição. A verticalização, ela é inevitável também. Os modelos a conferir, né? Porque pode ser num sistema de integração ou cooperativo. Tem vários modelos. Vários modelos, mas também acho que o cuidado e a integração de todas as pontas, até o brand ali, até o posicionamento de marca, do corte, isso vai ter que estar na mão de quem produz. Não tem muito... E tem muitos exemplos de sucesso disso, né? Claro. Tem muitos casos aí de verticalizações que deram muito certo, muito certo. Eu acho que esse aí é a tendência. Sim. Acho que as maiores do Brasil, se a gente for pegar em tamanho, né? Elas são todas assim. Sim, sim. A própria Suinco, ali de Patos de Minas, está nesse processo, é uma cooperativa que está nesse processo e está indo muito bem. Está indo muito bem, muito bem, muito bem. Então, esse é o caminho. E você pensa nisso, Rodrigo? Sim, pensando. No futuro? Pensando. Com mais pessoas, integrado? O que a gente precisa agora dar um passo maior, aumentar um pouco o número de matrizes, produzir um pouco mais de leitão, para atender nossos clientes e encher as nossas terminações. Esse é o nosso objetivo mais curto prazo. Depois disso, ter alguns parceiros para terminar os animais para a gente. E depois disso, a indústria. Ah, legal. Eu vou explorar um pouquinho, eu acho que... Rafa, quanto tempo a gente está aí? 1 hora. Eu quero explorar um pouquinho o seu, Rodrigo, que é a parte mais da agronomia, tá? Porque acho que... Foi até uma questão que levantaram para mim. Pô, a gente fala pouco de grão, de fato, lá no Pó de Porco. E a gente, acho que com o Dirceu ficou muito focado na gestão de pessoas, com a Marina em parcerias e o negócio da própria Marina e tal. E aproveitar que você está aqui para falar um pouquinho mais de grão. E para falar de grão, eu queria começar com o que você está vendo aí para o futuro, no futuro curto e médio da produção de grão. Vamos focar milho, soja, sorgo, o grão que interessa para a suinocultura, né? Marcino, dessa safra agora, 23, 24, foi uma safra que começou muito tumultuada. Chovia, não chovia, replantio, muito barulho ali no início e foi geral, praticamente no Brasil todo. Eu fiz uma viagem com a minha família em dezembro, e dezembro não choveu aqui. Eu fiquei 15 dias fora e todo dia eu ligava aqui. Choveu, não choveu. Choveu, não choveu. Eu falei, replantio em cima de replantio. Quase 30 dias sem chover.
E falei para minha família, a gente vai ficar aqui, a gente não vai nem voltar para o Brasil, viu? Vamos ficar por aqui, nem volta. Mas na virada do ano, uma semaninha ali, o mercado inverteu totalmente. Então, as chuvas voltaram e o pessoal concluiu o plantio de soja. Aqui na nossa região está praticamente 80%, 90% a soja colhida, tem um restinho para colher ainda, e está colhendo com produtividade boa. O milho foi plantado tarde, fora da janela, mas março choveu bem, abril está chovendo bem, e tem previsões aí para maio. Eu acho que a gente vai ter uma safrinha boa. Preço para agosto de milho, o pessoal está sinalizando aí abaixo de 40, que é interessante para a gente. E na julho, agosto, safrinha milho 40, é bom. E mundialmente, os estoques de soja e milho estão aumentando. Tanto é que os preços deram essa volta agora. A soja se especulou um pouco para cima, de repente o mercado veio todo para baixo, né? Os estoques mundiais nesse último ano aumentou. E a demanda, Marcino, não tá essa Coca-Cola toda, né? A economia mundial não tá bombando assim. Tivemos muitos episódios sanitários, né? Influenza, peste suína. Isso, fora os eventos geopolíticos, as guerras, a demanda está meio enfraquecida. Então eu acho que o cenário de grãos para os próximos anos está mais tranquilo. Acho que muito cenário da parte política, não falando de política de quem está certo e errado, não isso, mas um cenário político mundial de mais agressivo em juros para reduzir isso, trava consumo, a gente sabe disso, volta aí o Jerome Powell, acho que ontem já imprimindo mais dinheiro, tentando fazer uma sequência, pressionando ali para ter um pouquinho menos de juros para tentar alavancar, mas é o que você falou, não tá toda essa Coca-Cola que a gente espera, principalmente no consumo. Se não come carne, não precisa ter o grão para produzir a carne. Né? O grande vilão de tudo é a inflação, né? A perda do valor do dinheiro é problema. E nós no Brasil, inflação de 5%, 6%, tem que estar acostumado. Muito. Mais para frente? Um pouquinho. Isso aí pra gente é normal. Agora, um americano tem uma inflação de 5%, é uma loucura, né? É uma loucura. Então, você vê eles pisando no freio de todo jeito, né? Como é que... E quando tira o pé, o rebote não é o que eles esperam. E bota o pé de novo. Hoje saem os dados do payroll americano, né? Que é a geração de empregos. E eles já estão preocupados com isso. Que se eles tiverem uma geração de empregos acima de 200 mil vagas, já se preocupam com a inflação. Porque mais gente... Sim. Aumenta o poder de compra, aumenta preço. Cara, é complexo o negócio. É complexo. E a inflação correndo, continua aí, apertando o mundo todo, né? Sim. Vai demorar um pouquinho ainda para a economia voltar. E olhando esse cenário, Rodrigo, e você falou muito bem que acho que o futuro da suinocultura é tecnologia. A gente entende também que para se dar bem na suinocultura, a compra de grãos é o mais importante, porque é o insumo, né? A gente fala, a nutrição é responsável por 70% do custo, mas a nutrição, o saco de núcleo, o premix, ou o que seja, que você utiliza, na verdade, é responsável por 16, 17. O que é os outros 70 é milho e soja. Sim. Basicamente, o óleo, mas milho e soja, tudo derivado dessas duas fontes. É o grosso, o bem grosso disso. E aí, pensando em tecnologia, em grão, o que você acha que tem mudado, Rodrigo? Porque, eu não sei, eu não vejo uma... Eu vejo as consultorias, que sempre tiveram seu papel de tentar traçar ou projetar preços, mas eu vejo o maior estoque, que daí é trabalhar com seguro melhor, mas isso tudo ainda é muito físico e mecânico, mas pouco tecnológico, se a gente for ver. Então você aumentar o estoque é só para você assegurar que você tem aquele estoque por mais tempo, mas não tem nada relacionado à tecnologia ou a posicionamento de preço. O que você acha que vem por aí para a parte de grão? Para a gente ser mais eficiente em compra, ou o que está disponível, o que você já faz, ou o que você acha que é o futuro, para conseguir se posicionar melhor, ferramentas novas, outros direcionamentos. Você vê alguma coisa disso se mexendo ou não, Rodrigo? Falar um pouquinho da produção de grãos, a exemplo do que acontece na suinocultura, a agricultura está evoluindo muito também. O setor, soja e milho,
o que tem se implementado de novas tecnologias é uma loucura. É uma loucura também. Melhoramento genético, irrigação, a parte de máquinas, manejo de solo. Isso aí tá evoluindo absurdamente também. Muito, 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 muito. Marcino, assim, compra de grãos, eu acho que o produtor ele tem que parar de... Ele tem que... como é que eu posso falar? Olhar mais para isso, acompanhar mais os mercados, né? Acho que o suinocultor ele acompanha muito pouco o mercado de grãos. E esse é um ponto, igual você estava comentando, do mercado da venda ali, né? Que ele tem a instabilidade e isso muitas vezes você não controla. Mas você fazer uma compra boa de grão, acertar bem esse ponto... Ficar travado, né? Ele te dá uma garantia melhor ali ao longo do tempo, né? E muitas vezes isso não acontece, né? Às vezes se reclama do preço de venda, mas e o interno que eu posso fazer? O que eu estou fazendo para melhorar, né? Eu acho que o suinocultor hoje ele olha muito pouco o mercado de grãos, acompanha muito pouco. Eu acho que é uma falha grande. Você tem que olhar mais o mercado de grãos do que o próprio preço do seu produto. Exato. Porque muitas vezes você não controla o preço da venda. Não controla. Então, para tentar acertar o mais próximo possível na melhor compra. Hoje a gente tem a nossa safrinha é um momento mais oportuno, né? E aí você tem que ter espaço de armazenamento, fazer contrato futuro, ter capital, né? Ter uma reserva ali para poder fazer uma compra interessante. Mas, olha, milho e sorgo é na safrinha, né, que você tem que resolver a sua vida ali. Não tem muito para onde correr, né? Não tem muito para onde correr. Eu tive no Inova Meet, Rodrigo, na segunda-feira. E um dos painéis que estava sendo bem falado era sobre algumas startups, né, de tecnologia, a criação, por exemplo, de uma cinta para as fêmeas que perto do parto esse conforto que traz essa cinta massageadora libera mais ocitocina, que facilita. Tinha esse lado, mas tinha um painel muito grande explorando, e até foi um workshop do Marcelo que compõe o grupo da G-Trade, e o Marcelo, os pais dele foram responsáveis por uma das criações na CVM da comercialização de milho não mais físico, mas em papel, e entre outros, né? E hoje eles movimentam, acho que mais ou menos 3%, pelo que eu vi lá deles comentando dos contratos de compra e venda de grão dentro da bolsa. Esse painel foi muito grande, mas eu não sei como foi o interesse ali do workshop por esse treinamento do Marcelo, porque eu não pude ficar até o final. Mas eu acho que isso, por exemplo, é uma atividade não explorada, sabe? Porque a gente busca tanto ter... Porque as nossas bolsas de suíno, que é o preço, elas também são mais estáveis e também tem esse fio desencapado porque elas são regionais. Então os acordos são feitos curtos, por 7 dias na semana, sem muita previsibilidade, as oscilações são grandes. A gente teve agora em janeiro oscilando 50 centavos de uma semana para outra. Os 50 centavos no preço do suíno mudou da vida, se diz sobre a vida e a morte do produtor. Mudou tudo. Então, mas aí o que a gente tem, por exemplo, o milho no mercado interno, a capacidade de compra de soja no interno, no externo, a Bolsa de Chicago aqui, estão disponíveis essas ferramentas. Sem dúvida. Você vê o pessoal usando? Não. Especificamente, o suinocultor não usa essas ferramentas. Tem um custo, você operar no mercado futuro tem um custo, mas com essas oscilações, com certeza, se viabiliza. Já o confinador, por exemplo, terminador de boi, trava muito preço futuro. Porque está acostumado com o do boi. Que já está lá o dele, né? Já está lá. Tem o boi gordo lá, né? Então, já o confinador trava muito preço em milho no mercado futuro. A gente vai ter que partir para isso também. Todas essas ferramentas que estiverem disponíveis, vamos ter que trazer elas, sem dúvida. E acho que até tô comentando aqui, depois vou tentar achar você aí, tá, Marcelo? Por aí, pelo mundo, lá no Oeste, sei lá. Mas eu gostaria muito de ter uma pessoa para falar sobre isso. Porque acho que também não é fácil, né? Claro que tá lá, mas como é que eu começo? E quem não tem facilidade para se desenvolver, a Bolsa não é um lugar de fazer brincadeira também, né? A Bolsa precisa
de ter alguém acompanhando, fazendo as coisas da forma mais correta possível. Mas acho que uma imagem que ele passou para mim e a real, né? Porque dentro do módulo dele tinha as startups, essas de tecnologia, que é a Fórmula 1 do negócio, né? Corre de 0 a 300 por hora em 1 segundo, mas capota todo dia. E o mercado que ele estava passando, que esse cenário de grãos, não é isso. É a segurança, né? Você andar devagar e sempre. Então, nem sempre você vai ganhar, mas você consegue ter mais previsibilidade, que é o que a gente está tentando buscar na suinicultura. Então, acho que... Seria muito legal se você conseguisse trazer ele com essa amplitude que vocês estão tendo aí no podcast de vocês, trazer uma pessoa dessa para falar sobre isso. E conseguir explicar um pouco, né, de como usar. Desmistificar. Como operar. Né? Exatamente, eu estava buscando essa palavra. Desmistificar esse mercado futuro. Tirar esse tabu, porque eu vejo até dentro de casa, a parte da minha família tem algumas pessoas envolvidas no agro também, né? E de que, não, mas isso aí é papel. Papel não funciona. Ainda tem esse pensamento, né? Não, eu não me envolvo com papel. Papel é... Muito. Tem bastante, né? Porra, você vê, as trades já estão fechando soja para o ano que vem. Por que a gente não pode fazer isso também? Pois é. No momento que... Para safra 24, 25, eles já estão oferecendo para fevereiro, março de 2025. Por que nós... Não é porque que nós não podemos, a gente tem que fazer isso também, né? Nós vamos ser obrigados a fazer isso também. Sim. E você faz, Rodrigo? Já fiz. Já operei mercado futuro de milho. Sei. Já fiz. Que legal. E dá trabalho? Quando você fez, foi lucrativo? Não. Eu fiz umas poucas vezes e levei um ferro danado. Aí eu parei. Essa foi boa demais. Não, porque a gente tem que fazer. E quando você fez? Eu misturei. Em vez de fazer uma proteção, eu comecei a fazer broker. Aí deu problema. Aí não foi legal. Como é que é? Me explica de novo. Em vez de fazer uma proteção, Em vez de fazer uma proteção a longo prazo, sei lá, mais pra frente, eu comecei a comprar e vender. Ah, você tava fazendo trade. Aí deu ruim. Fazer strike breve, mini contrato. Aí não foi legal, aí eu parei. Você sabe que tem nos jornais lá tem uma reportagem, né? Que quem faz trade, 98% das pessoas perdem dinheiro. Sim. Mas as pessoas entram nisso só pra fazer isso, né? Mas, e tem o que é a parte boa da bolsa, que é a estabilidade, o longo prazo, a liquidez, pra você não precisar ter isso físico. Aí isso não é tão divertido, né? Porque não é mesmo, né? O divertido é... Não, seria divertido se ganhasse. Se ganhasse. só ganhasse, né? Mas não ganha, né? Tem horas. E acho que o Marcelo falou bem que nessas posições não é pra ganhar ou perder, é pra deixar de ganhar mais ou deixar de perder mais. Pra você encontrar um equilíbrio. Diminuir a variação, né? A variação. Tentar manter isso mais flat. E aí, dentro de grãos também, Rodrigo, quais são as suas dificuldades hoje para migrar ou encontrar produtos diferenciados? Ou aqui é milho, soja e sorgo, acabou. Você consegue encontrar outras coisas para suíno? Aí vem até da gente, a gente consegue te dar esse apoio de outras matérias-primas? Tem outras matérias-primas na região que você consegue usar? Marcino, a gente conversa bastante sobre isso, né? Sobre os coprodutos, né? Aqui na nossa Brasília é muito carente. Indústrias de alimentos que possam ter algum coproduto na suinicultura. A gente vê muito isso em São Paulo, sempre está atrás disso, sempre está procurando, mas comumente não viabiliza por conta do frete. Mas eu acho super interessante. Muito interessante. Quem conseguir... Tem muita gente conseguindo baixar custo e manter a produtividade, né? Pois é. Exato. Com esses coprodutos, já pensou? Você sai do sonho mercado, de todo mundo. É o sonho de todo mundo. Você sai do mercado de soja e milho, passar a usar um coproduto. Tem produtor que não usa zero de soja e milho. Com produtividade razoável. Exato. Sim. E aqui você tem, por exemplo, igual como você comentou, o grão perto, igual o milho de 80 quilômetros. Então, você trazer um coproduto de São Paulo, por exemplo, se torna muitas vezes inviável, porque você está perto do grão. Então, é uma região já diferente, né? A indústria do coproduto talvez precisaria estar aqui perto, né? Exato. O frete viabiliza. E quando você bota um milho de 30, 35, aí um milho não, um sorgo de 30, 30 e poucos, nada compete com ele, né? Aí não tem nada mais. E eu acredito, claro que eu não acredito, na verdade, eu imagino
que nessa pressão que a gente tem dos mercados, e a gente falou muito com o Thiago no último episódio, o mercado é soberano e ele está pressionando a gente a ser cada vez mais sustentável, cada vez mais se preocupar com matéria-prima de qualidade e tal. E o suíno, ele é um produtor de carne nobre com produto reciclável, eu diria, muito eficiente. Que o boi já não é tanto, nem tudo você pode usar para boi, né? Mas o suíno não. E eu acho que se a gente tiver um olhar para isso e tem incentivos para que isso seja mais praticado, esse, por exemplo, custo do frete já minimizaria para você. Porque isso é um bem, como você falou, isso é o que todo mundo quer, todo mundo mesmo. Que é o suíno sendo eficiente em produzir uma carne de qualidade com um produto que seria descartado no lixão. E você pensando em sustentabilidade, economia circular, casa perfeito, Nossa. né? É perfeito, isso é Exato. perfeito. Do ponto de vista ambiental, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Você gerar uma proteína de qualidade com um coproduto, com resíduo de uma indústria, você tá louco. Que a gente vê forte na Europa isso. Me surpreendeu o tanto que eles praticam isso, né? É? Sim, sim. Na Europa você tem... Por isso que eles usam muita ração líquida também. Porque os coprodutos lá são estabilizados dessa forma, né? Como se fossem uns géis, assim. Se você olhar nas próximas aventuras suas pelo mundo da suinocultura, quando você vai na Europa, sempre perto da fábrica de quem faz nutrição líquida ali, tem uns tubinhos, umas provetinhas assim, que ficam espalhadas. Ali é o coproduto chegando. Então eles deixam essas amostras para serem analisadas e usa muito, assim, muito mesmo. Só que a pressão está na indústria. A pressão está aqui na Europa, a pressão é aqui para a indústria estabiliza esse produto para entregar para o suíno estabilizado. O nosso aqui, a nossa pressão é que a gente faça isso, né? A indústria precisa Tem a obrigação de padronizado destinar. Já. Ela tem a obrigação de destinar e para não gerar como lixo. Aqui não, e... aqui a indústria quer passar para o outro fazer, né? E aí você Agora- tem muita oscilação, né? Dentro da Agora, mesma... isso aí é um desafio para os nutricionistas, né? É um desafio grande. E grande, porque Porque você muda tem, muito, todo dia, você né? tem muita oscilação entre fornecedor e considerando a mesma matéria-prima, você tem oscilação entre o fornecedor e você tem oscilação do fornecedor mesmo. Sim. Então isso, uma hora vem de um jeito, outra hora vem de outro, e aí isso é um desafio muito O grande. Né? nutricionista vai ficar louco com isso. Mas é uma delícia, viu, Rodrigo? Acho que é a parte mais legal, assim. Os coprodutos é muito bacana de trabalhar, porque você vai se testando, né? Não tem um manual de como fazer Não. certo. Não tem. Você vai testando, vai aprendendo na Cada chance, semana é um no produto erro. diferente. E tem coisa que dá certo, tem coisa que dá certo por muito tempo, depois começa a dar errado. Então a gente vai se testando o Quebrando tempo a todo. cabeça. Ô Marcinho, e a Derreus, vocês têm algum trabalho nessa área de incentivar, influenciar o uso desses coprodutos? A gente. Porque influenciar é um pouco complicado pela dinâmica que você mesmo trouxe, tá, Rodrigo? E toda pergunta inteligente traz em si a semente da resposta. É como eu vou incentivar o uso se não é viável. Então, assim, a gente fez muito trabalho de incentivação de uso, por exemplo, instalar um NIRS para ir rastreando esses coprodutos dentro de alguns clientes que têm facilidade de acesso para ir criando matrizes mais precisas. Temos. Dedicação junto com a Regional de São Paulo para a gente ir criando produtos, estabilizando, criando as misturas, aprendizagem, criando matriz específica para cada cliente para não usar matriz genérica. Então, nos locais Sim. que tem viabilidade, vocês estão pensando nisso, estão fazendo um trabalho nisso, então? Sim, legal. Trabalhamos bastante. A gente tem uma parceria de um dos nossos supervisores que trabalha com essa frente, é um braço dele, do negócio dele hoje, é trabalhar com esse tipo de ferramenta. Agora, incentivar, eu caio nessa dificuldade. Tá, porque mas estão pensando, a palavra não é bem incentivar, mas estão pensando nisso. estão pensando, Sim. forte E e aprendendo muito. Pronto. E já trabalhando, né? Já trabalhando. Acho que sem medo de errar. Que se tem uma empresa que sabe trabalhar com coproduto é a gente. Sem medo de errar. Certo. Porque isso vem de longa data. E a exposição, como você falou, a nossa empresa está em São Paulo, né? A exposição para coproduto no mercado de São Paulo. São Paulo. Pô, pessoal, É São o Paulo. tanto de gente que tem ali no eixo Ribeirão Preto, São Paulo, né, capital. É muita gente, mano. Concentrada, é muita indústria, isso gera muito resíduo. Então você tem mais facilidade de ter acesso a esse tipo de produto. E a gente vem sim, trabalhando muito com isso aqui e lá fora. Eu acho que lá, por exemplo, a gente tem alguns nutricionistas e
E a nutrição europeia, de forma geral, né, Rodrigo, ela não se limita a milho e soja, porque eles não têm isso. A soja eles importam, mas eles trabalham com cereais de inverno, com muito coproduto de indústria, como eu falei, aveia, e muito coproduto de indústria mesmo. Isso foi uma surpresa para mim, sabia? Pois é, para mim também. E a gente tem algumas pessoas direcionadas para isso lá, né? Por exemplo, quem faz alimentação líquida é diferente do nutricionista que cuida da alimentação seca, porque a seca é menos coproduto, a líquida tem muito mais opção, né? Porque líquido você tem o leite, você tem iogurte, você tem sorvete diluído, você tem... Tudo que é pó vira líquido, transforma e vira esse coproduto para utilização. E aí o que a gente tem feito, acho que de um olhar para o futuro, Rodrigo, e recentemente a gente está fazendo isso, são as migrações que a gente tem, por exemplo, de matérias-primas para um novo código, que é o Global Code, o código global que a gente vai passar a utilizar. Isso alimenta, porque se eu faço um trabalho aqui para coproduto e Isso é um banco de dados, uma matriz nutricional mundial. Uma matriz mundial que seja atualizável, exposta a todas as business units da The Health e que a gente vai poder ter acesso. Claro, migrando ela localmente, se você precisar fazer correções, porque existem correções a fazer. Para sua realidade, né? Para dentro da realidade. Mas vou dar um exemplo. Radícula de malte é um coproduto, né? De cervejaria que você consegue adquirir. E isso a gente tem bastante registro. Então, a partir desse momento que a gente está indo para esse lado, isso vai estar disponível para qualquer lugar do mundo utilizar pelo menos a base que a gente tem de mineral, porque o que muda também é muito mais a umidade, proteína, que são os elementos macros. O micro, ele se torna estável. E aí a gente tem uma conta de correlação para fazer, para ir gerando essas matrizes nutricionais. E agora a gente está caminhando para esse lado, ter menos matrizes regionais, ser mais global na parte de know-how e mais local na parte de eficácia quando entrega para o produtor. Então eu tenho a matriz global sendo rodada, atualizada o tempo todo, para a gente ficar globalmente atualizado, sim, mas localmente a gente pode direcionar para você o que de fato vocês precisam. Okay. Então, e isso envolve o olhar para o... E você vai sendo mais assertivo na matriz mesmo, né? Você vai tendo mais amostra, mais análise, montando mais equações ali para você estabelecer. Então isso, às vezes um produto que nós não trabalhamos aqui, mas alguém trabalha lá fora, você consegue ter uma assertividade melhor quando você precisa usar aqui. Assim. E aí, Rodrigo, esse é um programa até que você conhece, dentro dessa parte também de incentivar mais macro, né, a parte de sustentabilidade, a gente tem o Responsible Feeding, né? Que é um programa mais macro, e um braço dele que eu participei na criação, que é o Natural Power, um dos braços dele, dentro do Natural Power, é o uso de coproduto. Então isso tem um foco nosso nisso. Porque se você não ir delimitando os projetos, você não tem foco. O céu é o limite. Então esse braço existe, que é o uso de coproduto na suinicultura, pensando no Natural Power, que é um programa que está dentro do Responsible Feeding, que uma das ações é aquela de reflorestamento do Rio Araguaia, que é o Black Jaguar. E aí tem da gente ter trocado todas as nossas lâmpadas por LED, os motores ser mais eficientes no momento em que liga e começa a girar pra gente moer e tal. Então tudo isso foi feito, e um dos braços lá, olhando dentro da granja, porteira para dentro, era o uso do coproduto. Como que a gente estimula, aprende mais, e aí é essas ações que a gente tem tomado, né? Analisar recorrentemente, se testar recorrentemente e criar a possibilidade de todo mundo ter acesso a esses produtos. E a indústria saber que a gente está aqui, né? Porque acho que muita coisa é jogado fora, mesmo em lugares que não tem tanta indústria assim para se utilizar de coproduto, porque a indústria nem sabe que poderia achar alguém para comprar, para ir buscar. Eu lembro que muito lá atrás, Rodrigo, esses coprodutos, na verdade, o custo de você era você ir buscar. Somente. Não, no Brasil, você vê o desperdício de alimento bom. Alimento bom que vai para o lixo, já é uma coisa absurda. É muito alto. Imagine alimento com um defeitinho de nada, que é o que a gente quer para esses coprodutos. Esse mercado é muito grande. O que dá para fazer grande. Aí é muita coisa. Que bom que a The Health está pensando nisso e está trabalhando em cima disso. Estamos sim. Que bom. E alguns já viraram rotina que você usa, né? A bolacha? É. Não. Farinha de carne. Não é mais coproduto, já não virou, não é mais coproduto. Mas a farinha de carne. Ou coprodutos mais refinados, como o plasma. Ele vem de algum lugar. O plasma não vem do céu, né? A gente precisa do abate, aquilo sobra o sangue do soro. Mas não dá pra considerar o plasma um coproduto, né? Mas é.
De fato é um resíduo de indústria, mas aí dependendo do processamento que você dá, porque qual é a outra a forma de conseguir um plasma? É a farinha de sangue, é um coproduto. A farinha de carne é um coproduto. E, só que já virou tão tradicional o uso que não é um coproduto, e pelo preço parece que não é, né? Porque é isso que é o plasma, não é um coproduto, porque é caro. Não, caríssimo. Mas é uma coisa que não se utiliza no processo depois do abate, né? Mas claro que tem uma tecnologia envolvida para você conseguir capturar aquilo, purificar aí pra frente. Mas aquilo é uma coisa que, se não tivesse esse uso do plasma pra gente, ia ser descartado com certeza. Então, mas é um produto muito nobre, então... Diegão, quer acrescentar alguma coisa ou vamos indo rumando pro fim? Marcini, qual que é a visão da Derreus para a nossa suinocultura? Agora eu vou... O que a Derreus consegue enxergar da suinocultura, vamos falar, brasileira, nacional, mais 15, 20 anos para frente? Tá, eu ia chamar até um dos nossos convidados para falar disso. E se ele quiser vir, você pode vir para cá também. Você aí dá um apontamento pra gente enquanto eu vou falando a minha parte. Pode vir para cá, Marco Aurélio. Vem para cá falar um pouquinho. Marco Aurélio, falar um pouquinho, ele não fala, ele fala muito. Né? Mas assim, Rodrigo, uma das visões claras que a gente tem, não só na suinocultura nacional, mas na global, é a mesma que você, porque a gente tem isso em números, tá? Então a suinocultura está cada vez maior em número de matriz, menor em número de mãos, tá? Então é a concentração da produção de suínos. Isso é muito claro pra gente. Então a gente entende que isso é um caminho quase que sem volta, que é se tornar cada vez maior, porque a suinocultura está indo para o que é aves. Opa, desculpa. É uma produção tão tecnificada que você ganha no volume. Escala. E para ganhar escala, você precisa de volume, de escala, de fato. Para ganhar no micro pouco, mas no macro, que é a escala, muito. Então, quando a gente vai tendendo para esse caminho, não tem jeito. Você precisa de escala, você precisa de gente maiores produzindo, porque os menores não aguentam o impacto. Porque a escala é isso, né? É mais ou menos o exemplo de uma calça jeans feita na China em grande escala, chega no Brasil, depois de todo o frete e tudo, mais barato do que o que é produzido na Salanga, ali do lado, sem nenhum imposto, sabe? Sem nada. Mas por quê? Eles trabalham numa escala absurda, né? Por 1 bilhão de calça jeans. Então, quando a gente vai para esse caminho, a gente precisa de escala. E a gente enxerga isso em números, tá, Rodrigo? A gente tem um trabalho até que a gente faz junto com um comercial aqui do técnico, que a gente chama de churn. Churn é uma métrica de startups, que vai entendendo a migração dos parceiros e clientes que entram com você, mas deixam de finalizar o ano consumindo aquilo que você produz, né? Sendo o seu cliente ao final de 12 meses. E quando a gente for estudar isso, a gente precisa ter na mão a gama de produtores, né? E a gente viu que a gente cresce em volume de venda, mas sem crescer o número de produtores. Clientes. Porque está cada vez mais fêmea na mão de menos gente. Então, o churn nosso, quando a gente vai analisar, não é porque a gente deixou de ter aquele parceiro, é porque ele saiu do negócio. E ele nunca sai e morre. Ele sempre sai e vai parar na mão de alguém. É absorvido por um... Então, não é que deixou de existir e essa granja acabou. Ele parou como um CNPJ ou um CPF, depende de se você trabalha, e vai para um outro CNPJ ou outro CPF. Então isso é muito claro, não só aqui como no mundo, tá? Então em discussões também com outras pessoas da Derreus, isso é claro em outros lugares do mundo. Está cada vez ficando maior, mas na mão de menos gente. E acho que pra gente da nutrição, que é o que a gente mais pensa todo dia, um dos desafios, como que a gente vai fazer esse acompanhamento dessa explosão da genética que está chegando. Isso é um desafio que a gente precisa pensar no médio prazo, mas o longo prazo é como é que a gente torna essa suinocultura mais eficiente no lado sustentável, eu acho. Então, essas são visões que a gente tem do mercado, porque não adianta a gente ficar brigando com o mercado, sabe? Ficar discutindo com o mercado, você só tende a perder. Ficar discutindo se você vai usar ou não vai usar a ractopamina, que foi a última grande discussão no mundo. Quem não quis usar, parou de usar e pronto, acabou. Ou se adequa ou não tem muito argumento. A discussão já passou, o carro já foi.
Se há uma demanda do consumidor, a gente precisa estar pronto. E algumas coisas que a gente está enxergando como nichos de mercado, né? Rodrigo, por exemplo, a produção de uma carne orgânica. Hoje existe mercado para isso e existe gente produzindo. Como é que a gente consegue colaborar com esse tipo de produção? Como que a gente aprende mais do coproduto? É outra fatia. E a principal é como que a gente vai, e aí falando de médio prazo aqui para o cenário nacional, tá cada vez mais próximo de quem é vanguarda na parte de antibiótico, não tem jeito. Isso vai ser, uma pressão momentânea para registro, mas vai virar uma pressão no futuro para enquadrar a norma. Então, se a gente não começar a mexer o doce agora, a gente está atrasado. Muito atrasado quando a normativa realmente se enquadrar da forma que a gente tenha que produzir aos padrões europeus. Acho que esses são cenários que a gente tem claro do mundo e do Brasil. Marcino, esse padrão europeu, esse menor uso de antibiótico, qual foi o impacto que teve na produção deles? Foram 7 anos de retrocesso. Tá, Rodrigo? Então, claramente isso. São de 2012, onde eles tiveram que parar de usar, até 2019, eles tiveram um retrocesso em desempenho. E por quê? Porque aquilo foi feito um corte, de fato. E eles tiveram que se reinventar. Qual que é a parte boa pra gente? A gente não precisa se reinventar. A gente pode olhar para onde já foi feito e já teve esse retrocesso. Então, eu sempre... Quando Eles já bateram a cabeça, né? Já. Eu fui lá em 2018, né? Pra Holanda entender um pouco de como funcionava esse mercado de produção sem antibiótico em ração. Eles só podem usar doses terapêuticas de forma curativa. Tá? E acho que o grande aprendizado deles ali foi a ambiência. Exigir mais e mais da ambiência. Hoje eles se preocupam até com a velocidade e a direção que o vento está entrando pela climatização que eles têm, para saber se está impactando ou não no conforto térmico da fêmea. Isso vai ser primordial porque a gente corrige muita coisa da ambiência com o uso do antibiótico. Sim. O antibiótico aqui no Brasil ele serve de muleta para tudo, né? Para quase tudo. Não só ambiência, né? Todas as falhas você entra com antibiótico. E aí o segundo ponto que eu vi que é um diferencial muito grande deles ali é aprender que o intestino também tem um limite. Então esse retrocesso na parte de crescimento é inerente ao que você precisa ter de construção nutricional, sabe? Para você não criar um input de nutriente muito forte, onde vai desencadear um crescimento muito forte como a gente tem hoje, mas que num lugar que você não pode usar um promotor de crescimento, né, um antibiótico corretivo ou preventivo, isso acaba explodindo e o animal tendo uma dificuldade ali de se manter estável, né, com uma eubiose boa dentro do intestino. Então a nutrição vai ter um papel fundamental nisso. Vai, junto com a ambiência. Pronto. E isso está mapeado para a gente mapeou isso em 19, criamos nossas estratégias, mas acho que o mercado e a implantação disso pelo Ministério foi mais demorada do que a gente imaginou. Então nosso projeto está pronto, mas não era o momento de utilizar, porque a gente tentou e viu que aquele não era o melhor momento. O mapa já deu umas colheres de chá boa pra gente. Já. E acho que está no caminho. A gente primeiro precisa entender quanto a gente usa no Brasil, porque nem essa informação a gente tem. E o caminho do mapa é esse. Vamos entender quanto que é utilizado, o que é utilizado. Monitorar quem fornece. Monitorar quem fornece. Compra. Exatamente. Aí depois, mas o caminho é natural. Depois é forçar para que a gente se adeque à vanguarda do mundo no uso de antibiótico. Isso realmente é um verdadeiro bate-papo, né? Porque o bate-papo tem até intromissão. A minha intromissão, bom dia a todos. Obrigado, Rodrigo, pela presença. Obrigado, Anaí. Muito bom tê-los aqui, né? Além de parceiros, amigos e participando com a gente. A explanação do que é o afunilamento do mercado de suinocultura melhor que essa é difícil, né? Que o Marcino deu. Então, já explica um pouquinho também dos desafios do nosso mercado, até para responder um pouco da tua pergunta, que é muito ampla e complexa, né? Porque você fala assim, o que nós como empresa pensamos na suinocultura aí para os próximos 10, 15 anos? É bem complexo isso, né? Mas a gente vê que o mercado, muito consolidado, como a gente já discutiu isso aqui, muito afunilado, né? E que a gente vai sim para esse lado da sustentabilidade, como bem discutido aqui com relação ao uso dos coprodutos, né? Com eficiência, com responsabilidade, né? Responsabilidade ambiental,
a responsabilidade de você pegar um produto e transformar aquilo, um coproduto e transformar aquilo num alimento nobre, né? E aí a gente vem para a eficiência também, né? Dentro do processo de uma suinocultura moderna, a gente tem que cada vez olhar o quanto que a genética tem nos forçado a evoluir, né? Trazendo sim o seu potencial e aumentando isso muito. Isso é um grande desafio para nós. E aí a gente entra para um trabalho já com a nutrição de precisão. Uma nutrição olhando o detalhe, olhando de fato o que o animal, dentro daquele potencial, o que nós podemos tirar de maior eficiência dele. Então, eu vejo que a suinocultura, para os próximos anos, para as próximas décadas, vai trazer esse grande desafio de a gente trazer muita eficiência, buscar o maior potencial genético desse animal, externalizar isso, né, através de programas nutricionais eficientes e trabalhando o detalhe, né? E isso exige conhecimento técnico, material humano muito eficiente, ferramentas que nos dê condição para isso, né? Porque nós vamos, sim, com esse afunilamento, ter uma cobrança maior, porque à medida que você vai afunilando, o mercado ele continua no mesmo tamanho, vai ampliando, o mercado de suíno, mas os produtores muito mais profissionais, olhando muito mais o detalhe, trazendo muito mais a demanda da gente como fornecedor na área de nutrição. E não podemos esquecer que a nossa vocação, e aí eu falo de Brasil, é a produção de alimento. Você já comentou sobre se deixar, a gente inunda mesmo, porque nós somos muito eficientes em termos de custo e a gente tem que continuar com essa preocupação. Então, acho que a gente, como uma empresa de nutrição, nós temos que pensar dessa forma. De um lado, a sustentabilidade, do outro, da eficiência, trazendo para uma nutrição de precisão. Basicamente, duas situações, né? Entendendo que dentro da regionalização nossa, nós ainda temos mercados que já estão muito afunilados, mercados muito competentes e eficientes, e outros mercados, outras regiões que ainda vão demandar um tempo maior, mas num prazo mais curto, eu diria que de evolução, que a tecnologia já está disponível para todo mundo, entra a tecnologia além da genética, de nutrição, de ambiência, de sanidade, todo esse processo, né? O tempo de evolução de algumas regiões dentro do processo de produção de suínos, ele está evoluindo mais rápido, e aí eu volto a falar do Nordeste, que é um exemplo que a gente sabe, a gente conhece, né? Há poucos anos a gente via uma suinocultura bastante arcaica e em poucos anos... Está evoluindo muito. Evoluindo muito e com desempenhos assim, semelhante ao que a gente tem em outras regiões. Então, nossa vocação é essa. Nós é que vamos produzir, continuar sendo um grande player de produção de carne suína. De qualidade e barato. Exatamente. Então, tentando te responder essa pergunta ampla e inteligente também. E eu vim aqui me intrometer e só para dar essa... Que não fala pouco? Essa visão. Mas tá agradecer, Marcão. Obrigado. E Rodrigo, ouvindo o Marco, eu esqueci de falar uma coisa que é tão importante quanto. No InovaMeet eu fui chamado para falar de inteligência artificial. E isso é uma coisa que a gente tem investido muito. Que eu ia falar. Muito, assim, na The Hills, para tornar os processos mais inteligentes, rápidos e para você tomar decisão na hora, sabe? A gente demora demais hoje para... Não demora demais, mas são as ferramentas que a gente tem hoje. Necessita que alguma pessoa esteja ali, verifique a dificuldade que está acontecendo, tome a decisão, vai para uma segunda pessoa. E a gente tem trabalhando muito para migrar isso tudo e transformar isso tudo no que a gente chama de projeto como Real-Time Monitoring. Monitora, toma a decisão em tempo real e já está direcionado o que a gente vai mudar. Para isso. Se não ganhou peso animal, toma a decisão na hora. Na hora, porque você sabe que ele não ganhou na hora. Hoje, se você pegar, por exemplo, a maioria das granjas, como é que você sabe se o animal ganhou ou não peso? Só quando sai o lote. Quando sai o lote, porque eu pesei lá.
Então a tomada de decisão, o mais rápido Já que ela foi, pode já foi, ser já foi. é no dia que pesou para ir embora. Vai ser pro próximo lote só, né? Então, A tecnologia vem avançando ano a ano, né? E isso é um aporte, um suporte que ela nos dá. Então trabalhar isso é de extrema importância, né? e disso só, porque assim, né, Rodrigo? Muito do que a gente construiu não estava errado, estava certo para a época que a gente construiu. Naquele momento. Naquele momento estava corretíssimo. Com novas informações, a inteligência artificial trata cada inserção de dado que a gente coloca é um evento que se chama dentro do Big Data. Então, cada evento que acontece numa granja é uma informação importante para fazer com que a inteligência artificial aprenda e se renove. As granjas que a gente tem hoje não estão prontas para terem muitos eventos. Porque, por exemplo, você tem um lote de inicial 2 que tem 3 lotes no mesmo barracão comendo do mesmo silo. Eu não sei para quem foi, para quando foi. 3 dividido por 52 semanas, eu reduzi em 3 vezes no ano a quantidade de eventos que aconteceria na granja, que a inteligência artificial poderia aprender e nos dar uma solução. Então eu acho que isso no futuro do Brasil e do mundo é mudar até como é feito os layouts de granja, vai ser muito importante. Para que tudo gere um evento. Para que assim eu tenha mais eventos para tratar, mais eventos para compreender e mais eventos para tomar decisão em tempo real. Então isso vai ser muito necessário. Na verdade, Marcinho, a gente começa a falar de inteligência artificial, a gente fica até um pouco assustado, né? Será que vai ter espaço pra gente lá no futuro? Que o nível que esse negócio chega é uma... E a gente não sabe aonde pode chegar, né? Que cada vez mais você vê um avanço, né? É uma coisa impressionante, rapaz. Impressionante. Acho que ainda, para a suinocultura, as tentativas ainda vão longe, porque uma das coisas assustadoras da inteligência artificial são os fantasmas, tá, Rodrigo? Então, quando a gente simula algumas coisas, um dos perigos é que a inteligência artificial, depois que você ensina... É que de artificial ela não tem nada, porque, na verdade, é um ser humano que fez ela aprender do jeito que a gente imputa para ela aprender. E da parte de inteligência não tem, porque a inteligência é um conceito biológico e não mecânico, né? Mas quando a gente imputa isso para ela aprender e relacionar, a gente não entende a nossa complexidade, que é a tomada de decisão na cabeça de um ser humano. Porque é muito complexo a tomada de decisão nossa. E quando a gente tenta passar isso para uma inteligência artificial, sem querer a gente faz com que ela tome o caminho mais rápido e mais fácil. E nesse aprendizado, sempre pelo mais rápido e mais fácil, ela cria fantasmas. Por exemplo, é muito comum que criadores de jogos de inteligência artificial que tentam ensinar a inteligência artificial a nunca perder, ela para de jogar. Porque se eu não jogo, eu não perco. Então ela começa a jogar, começa a aprender, mas ela fala, mas perdi uma vez, perdi 2 vezes, perdi 5 vezes. Agora eu tô perdendo uma a cada 100, mas ela fala, não, mas se eu não jogar mais, eu não perco. Ela entra em looping. Então esses fantasmas são muito perigosos, quando a gente não tem um critério humano para filtrar se ela tá indo para a direção correta, né? Então a gente tá longe disso. Mas para a gente ter isso, a gente precisa ainda um passo antes, que é o Big Data, né? Construir informação e eventos numerosos para a gente poder mapear. Dados. E isso ainda é um pecado, assim, na suinocultura. A gente tem muito pouco dado eficiente, sabe? Tem que gerar um volume de informação, de dados muito maior ainda para chegar nesse confiável. Passo, confiável. Maior em volume com mais segurança. Para você não se atropelar ali e imputar informações errôneas. É somente um computador para poder analisar tudo isso. O ser humano, a gente não tem condições. A gente na The já não tem mais condição de gerenciar o nosso Big Data. Então a gente está partindo para algumas ferramentas, que nem o Power BI, que auxilia a gente para fazer gestão de resultados de clientes, por exemplo. Que a gente não tem mais condição. Se pegar, é muito trabalho, outros trabalhos que a gente precisa se dedicar, e hoje tem essas ferramentas. Então você teria que ter 10 pessoas só gerindo a informação de clientes, né? Para você tratar isso e enriquecer o que o Marco Aurélio falou, que é a nossa modelagem matemática. Então eu preciso dessa informação, mas filtrar, organizar e disponibilizar essas informações também dá trabalho. Então a gente está buscando um caminho para evoluir nisso e poder trazer para quem é nosso parceiro a melhor decisão nutricional em cada realidade, né? Mas isso é uma coisa, acho que eu tinha esquecido de falar, que para mim, no mundo inteiro, é o futuro mesmo, assim, a tecnologia, não a tecnologia como um silo melhor, maior, não, mas a tecnologia da informação,
a indústria 4.0 realmente entrar para dentro da granja, que ainda está um pouquinho para fora. Né? É. Tem muito passo para isso aí. Tem bastante. Diegão. Era exatamente isso. O ponto que eu ia comentar era a questão da tecnologia, que a gente vê avançando ano a ano, né? E aí ter sua palestra ali no Inova Meet. Então, isso, na minha opinião, é o futuro mesmo da suinocultura. Isso vai acontecer, a gente não sabe a velocidade que isso vai acontecer. Está acontecendo, na verdade. E que vai nos ajudar muito. Já ajuda muito, né? Já ajuda muito. A gente só para entender você, Rodrigo, do nosso lado, porque vocês entendem bastante o que a gente faz na interação, a gente e você, mas o back-office do nosso trabalho não é difícil de passar, né? Mas quando eu entrei na The Hills, para eu fazer um jogo de fórmula para um cliente novo de terminação, como eu tinha que fazer na mão, isso eu demorava mais ou menos de 1 dia e meio a 2 dias. Para fazer um jogo de fórmula de uma prospecção para um cliente novo. Hoje a gente demora, pelo sistema que a gente criou de modelagem, linkado à parte econômico-financeira, mais ou menos 25 minutos. Olha o GP que tá aí, né? O ganho de produtividade. Tá louco. É muita coisa. E com uma base de dados imensa que você tem por trás de resultados. Muito mais confiável, né? Exato. Muito mais do que minha mão. A chance de você acertar é muito maior. Por que acontece em 10 milhões de animais e não vai acontecer no próximo lote, né? E você vai abastecendo a sua base e criando as curvas, né? Isso faz toda a diferença. E antes, na mão do nutricionista, a gente tem humor, né, Rodrigo? Para ser levado em consideração. Então depende do humor do nutricionista no dia de fazer a conta, vai pra lá ou vai pra cá. Rafa, quanto tempo que a gente tá aí? 1h45. Acho que a gente tá aproximando do final, até para não se alongar demais. E eu queria uma conclusão geral de cada um de vocês. E vou começar pelo Diego, de como foi o bate-papo de hoje. É sempre um prazer, né, Marcelo? É muito gostoso sentar, falar de pontos da suinocultura, falar de desafios, escutar histórias aí, né? Isso nos motiva, é bonito de ver, né? E é sempre um prazer, é uma conversa muito gostosa, né? Acho que agradeço a todos que... Gostei muito. Então, tá bom. Obrigado a todos aí que assistiram o episódio. Foi um prazer. E deixa um like pro Diego de co-host aqui, ó. Quem quiser que ele continue, vai mandando, vai abastecendo nos nossos comentários lá, que daí no próximo ele tá aqui comigo de novo. Rodrigão, ponderações finais. E eu queria de você que você finalizasse, como você me perguntou, uma coisa importante assim, qual a visão da Farol para essa finalização da conversa? E aí você agradece, finaliza-se... depois de responder essa pergunta. Mas qual é a visão da Farol da parte dessa mais sustentável? Porque a primeira coisa, né? Sustentável a gente é muito. Mais sustentável do que qualquer outro lugar no mundo. Então, não é que a gente precisa pensar nisso porque não somos. Precisamos pensar nisso porque precisa pensar. Porque a sustentabilidade é importante, que a gente evolua naquilo que é resquício. Mas qual que é o pensamento da Farol disso? Quais são os planos de vocês para a sustentabilidade? É o primeiro podcast que eu participo e achei muito legal. Fiquei bem feliz, Marcinho. Que legal. Até porque esse bate-papo com a Anair, com vocês dois, é sempre enriquecedor. Então, achei o formato, essa conversa toda foi muito boa. Gostei muito, Marcinho. Pode me chamar mais vezes. Tá bom. Do lado... falar na nossa empresa, a Farol, sustentabilidade, acho que o que a gente deve focar e continuar trabalhando muito para tudo isso acontecer, a gente precisa de gente. Com Deus e com pessoas boas, a gente chega onde a gente quiser. E a gente precisa muito continuar valorizando, desenvolvendo as pessoas que estão conosco. É bonito a gente falar em sustentabilidade, eu acho que a gente já é muito sustentável. Falar mais propriamente da produção. Ninguém faz o que nós fazemos. Ninguém faz o que nós fazemos. Você vê todos esses movimentos que estão ocorrendo dos produtores na Europa. Claro. Um dos motivos desses movimentos é a pressão ambiental em cima deles. Que não é nem
1/10 da pressão ambiental que é em cima da gente. Não é. A gente aqui é muito mais apertado e a gente dá baile neles. Então, europeu vir falar de sustentabilidade pra gente é meio complicado. Mas eu pudesse aliar a palavra sustentabilidade com pessoas, eu acho que o caminho é esse aí, desenvolver as pessoas, valorizar, estar junto. Eu acho que sem elas a gente não vai. Não vai. E Marcino, agradecer muito você, Diego Marco Aurélio, Mário Júnior, o Rafa que está com toda a produção aí. O grau de... onde essa conversa chega, a gente não pode nem imaginar, né? E fico feliz de saber que outras pessoas aproveitarão isso, tirarão algumas coisas importantes de tudo isso que a gente conversou e vão refletir um pouco também, né? Então, muito bom. Que legal. Obrigadão. Eu que agradeço, Rodrigo. Anair. Obrigado pelo convite a todos. Foi um prazer. E assim, é muito bom rever tanto do passado da vida profissional a carreira que a gente construiu, como também rever o processo para a gente produzir cada dia mais. É muito abrangente, não é só uma coisa, não é só produzir, é vender o produto, é ter o cliente que vai estar comprando direto, é ter o fornecedor que tem o produto que você quer. Então assim, a cadeia em si é muito complexa. E assim, cada pilar depende dele. Se um quebrar, o trem afunda, não vai para frente. Então, assim, é muito interessante, foi muito bom. E tá com os parceiros, tá mais o Rodrigo aqui para nesse bate-papo, o Marcino, o Diego, é muito bom. E cada vez a gente aprende mais, né? É igual fala, mesmo 60, vamos almoçar junto, um bate-papo ali de meia hora, tem aproveitamento na conversa. Então, você nunca pode estar fechado, sempre aberto para novidade, coisa nova e cada vez está aprendendo mais. Não importa a circunstância, é aproveitar o momento. É isso. Obrigado a todos. Anaí, e o meu agradecimento especial a você, que está aqui representando todos os colaboradores diretos e indiretos da nossa empresa. Agradeço muito, agradeço de coração. O Anaí, que está à frente da suinocultura hoje, já toma grande parte das decisões e também me dá tranquilidade, né, Marcino? Mais da metade das ligações já chega nele primeiro, antes de chegar para mim. Então, meu sincero agradecimento, Anaí. Obrigadão por Vamos bater palma para todo mundo de lá. Todo esse período que nós estamos juntos. Obrigado pelas oportunidades, Rodrigo. Cada vez pode jogar mais que nós aceitamos. E sem aumentar salário, viu? Sem subir salário, viu? E é bom você ter falado isso, porque não estão todos aqui, porque a gente tem só 4 microfones, 4 cadeiras e a gente precisa ser conciso, mas a gente gostaria de receber todos vocês. A gente está direto com vocês, agora mais o Diego, mas eu, durante 6 anos aí, no dia a dia, vocês sabem como é duro, a gente entra, fica, briga, constrói. Mas é meu abraço também para todo mundo, todos os gerentes, todas as grandes, todos os encarregados, colaboradores, que estão sempre nos ajudando a chegar naquilo que a gente traça de objetivo ali. E mandar um abraço para toda a nossa equipe lá da Farol, né? Tá dado. Um abraço para todos. E aí a obrigação é só que eles, todos lá, vejam e se inscrevam no nosso canal. Com certeza. E por aqui ficamos com mais um Pó de Porco. Eu queria agradecer a todo mundo. Lembre-se, se vê esse bate-papo tão interessante. É o momento de refletir, como o Rodrigo falou, sobre pontos que a gente falou, que sirvam para vocês, mas um momento tão especial da gente também refletir sobre a nossa carreira, olhar para o passado um pouquinho e desacelerar naquilo que eu vivo logo para morrer logo e ter um dia mais calmo, de paz, de reflexão. E desejo a todo mundo aí um ótimo segmento do seu dia, da sua noite, da sua viagem, ou do que você estiver fazendo. Obrigado. Esse aqui é o Pó de Porco. Obrigado, Diego, Rodrigo, Anair. Obrigado, Farol. Obrigado a todos. Marcino. Uhul! Pronto.